tô ficando louca. Boa noite, ouvintes da Rádio Fraternidade. Começando aqui mais um Santo de Casa. E hoje um tema que realmente vai ser muito importante. Então, boa noite, ouvintes da Rádio Fraternidade. Lembrando que estamos ao vivo também nas redes sociais, nos canais do YouTube, do Facebook e da rádio. E já marquem os amigos, compartilhem nas redes sociais, espalhem o link aí nos grupos de WhatsApp, que hoje vamos falar de saúde mental e redes sociais. Um tema muito importante a ser discutido, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Estamos aqui então com a psicóloga Lorraine Gaino. Boa noite, Lorraine. Boa noite, gente. Ela que vem de Ribeirão Preto, especialmente para o programa Santo de Casa. E com a Fernanda Dias. Boa noite, Fernanda. Fernanda que é jornalista, especialista aí em redes sociais, sabe tudo dos Reels, do Instagram, como ela fala. Instagram, dos Stories. Então hoje vai ser um cardo bom aqui. Assim esperamos. Estou muito animada. Então já vamos espalhando para que isso chegue. É um tema, eu estou brincando, mas é um tema realmente muito necessário a ser discutido. Lembrando que a proposta do programa, para quem ainda não ouviu, é utilizar esse veículo de comunicação, que é a rádio, mais as redes sociais, porque ele fica gravado, para trazer conteúdos de qualidade que possam apoiar todos. Então ainda dá tempo de compartilhar e levar essas informações ao maior número de pessoas possível. E ainda podem participar do sorteio, valorizando os empreendedores de Araras, porque o programa chama Santo de Casa, e mostrando que tem muita coisa boa acontecendo por aqui. O Santo de Casa faz milagre, sim. Os sorteios de hoje, então, uma porção de bolo lá no Café da Dai, ela que participa sempre com a gente, é uma super parceira, mais um café do Deguste Café, para você degustar lá no local. Tem várias delícias, lembrando que o Colabora fica na Rua Narciso Franzini, número 103, ao lado da De Pascoal, na Rua da Associação Atlética Ararense. Já aproveitem, sigam aí a página do @Deguste Café no Instagram. Um Festa Escova, a Adriana aqui que fez a minha trança, gente, ela tá cada vez melhor nas tranças. Ficou lindo, não ficou? Adorei. Então eu chego lá, ela que escolhe o que ela vai fazer. Então ela faz, você pode fazer a Festa Escova, que é uma escova sem hora marcada, para quem não quer perder tempo, e também faz as tranças. Essa aqui é uma boxeadora no Estúdio Bela Nativa. Sigam lá a Adriana no @Estúdio Bela Nativa. Ela que fez uma trança linda na ganhadora da semana passada, já agendou uma para o dia 23, tá? Com a corda toda do pessoal da rádio aqui. Um livro da editora Hope, você vai até lá e escolhe o seu livro, falando aqui que a gente sempre vai valorizar muito a leitura. Agora não é um livro, são 2 livros. Muito. Não é? Para ficar mais inteligente, não é, Lorraine? Vai ficar bem alimentada, vai ficar mais bonita e linda e principalmente inteligente. Então, gente, esse livro aqui, ó, também vale para o sorteio do Além dos Limites. É uma história linda do Adão e do André. Ele que tem síndrome de Asperger, e realmente eles vão além dos limites. Esses dois vieram aqui, nos ensinaram muito. Tem também uma massagem lá com o Júnior, uma quick message. O Júnior que é da Centramento Terapias. Sigam lá, @Centramento Terapias, ele faz uma massagem muito especial. Tem também um rolon com a Fernanda, ela que é farmacêutica, especialista em aromaterapia. Dessa vez, você vai falar com ela e ela desenvolve, ela trabalha com óleos essenciais, um óleo essencial para te ajudar, tá? E tem também uma bandeja de empadas, do Empadas Araras, 12 empadas a retirar no local de terça a sábado, a partir das 6 horas da tarde, lá na Avenida Fábio da Silva Prado, 253. Um beijo, Alessandra, ela que faz umas empadas deliciosas. Temos até um áudio, né? Um feedback de uma ouvinte que ganhou, a Simone Dias, que ganhou as empadas na semana passada. Oi, Érica e todos do Santo de Casa. Eu sou a Simone Dias, eu fui a ganhadora da Empadas Araras. Estou passando aqui para falar que, nossa, é maravilhosa as empadas. Super recomendo, muito boa mesmo, muito saborosa. Uma delícia. É isso aí, então, por favor, gente, pessoal que ganhou
os prêmios. Vamos valorizar os profissionais. Mandem pra gente. Lembrando aqui, vocês podem mandar no WhatsApp da rádio 19 99997 0979 e colocamos aí ao vivo o seu áudio valorizando os empreendedores aqui de Araras e do Santo de Casa. Então vamos lá. Agora, então, apresentando as nossas convidadas que vão aí nos ajudar a conduzir esse tema que é fundamental. Lorraine, fala um pouquinho de você e aí o microfone é todo seu. Ok. Bom, vou me apresentar brevemente. Sou Lorraine, psicóloga, psicanalista. Hoje moro em Ribeirão Preto, mas sou nascida e criada nesta cidade de Araras. Então, enfim, um monte de gente conhece um monte de gente dessa cidade. Bom e ruim isso ao mesmo tempo. Mas, enfim, vamos lá. Então, estou aqui para contribuir com a Érica para todos os assuntos relacionados à área de saúde mental, saúde da mulher. E hoje com esse tema complexo, mas urgente e necessário de discussão. Para isso, nós temos aqui conosco a Fernanda Dias, que eu já vou pedir para que ela se apresente, porque precisávamos ter aí um contraponto nessa conversa de alguém que entende bem dessas redes e para que podemos debater aqui, construir possibilidades de estarmos dentro deste mundo virtual, que é muito difícil não estar. Eu não acredito mais numa sociedade que não vai mais estar em contato com esse mundo virtual. Ele vai fazer parte sempre do nosso dia a dia. Então, é um pouco de hipocrisia dizer que vamos fechar isso, acabar com isso. Não tem como, gente. Isso já está dado em sociedade. Então, o que a gente precisa é debater, conversar, pensar em como usar essas redes. É uma novidade para todo mundo, afinal ainda é muito recente essas redes, se a gente for pensar dentro da história da humanidade. Só que, embora recente, ela avança a números astronômicos, muito rápido. Depois eu vou falar de números aqui, mas antes disso, então, quero que a Fernanda se apresente para vocês entenderem por que a gente chamou esta querida para uma conversa sobre estas redes. Vai lá, Fernanda. Olá, gente, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com todos vocês hoje, para debater de um assunto que eu adoro falar. E eu concordo muito com o que a Lorraine disse. E quando ela me fez esse convite, eu falei assim, nossa, saúde mental, a gente está vivendo uma pandemia onde os números de ansiedade, depressão já aumentaram, drasticamente. E aí vem a internet, que ao invés de ser a nossa amiguinha, a gente acaba usando ela muitas vezes como uma ferramenta contra nós mesmos, Mas antes disso, eu vou me apresentar. Meu nome é Fernanda Dias, para quem não me conhece, eu sou jornalista de formação. Mas eu não atuo na área do jornalismo há um bom tempo, desde 2012 que eu migrei para o digital. E aí eu me encontrei, fiquei totalmente fascinada, apaixonada por esse mundo. E na época de 2012, o que era o digital, Era das blogueiras apenas. Então, assim, era um outro mundo onde as pessoas nem se preocupavam com esse tipo de exposição. E aí depois eu fiquei um tempo fora do Brasil, onde lá nos Estados Unidos já estava muito mais acelerado o movimento. Acabei estudando marketing digital e voltei para cá. E comecei a trabalhar com isso. E é uma coisa que eu gosto muito. Hoje eu ajudo pequenos e microempreendedores a criar um negócio no mundo digital, Porque é um caminho sem volta. E é um caminho onde, assim, tem muitas possibilidades. Então, hoje a gente vai discutir o lado bom e o lado ruim também, das redes sociais. A Fernanda, que está com a gente na agência de resultados, ela que trabalha com a gente, que nós também trabalhamos com isso, apesar de falar, hoje nós vamos falar os dois lados das redes sociais, porque realmente não dá para ficar longe, mas de que forma a gente pode usar. Antes, mandando um boa noite aqui, boa noite Natália Gonçalves, boa noite meninas, ela mandou aqui, pausa para o melhor programa, muito obrigado, compartilhem aí
o nosso programa nas redes sociais. Carla Mello, boa noite, meninas. O Dálvaro, que sempre está por aqui. Um abraço, Dálvaro, boa noite. A Gilotélio, boa noite. Quero empadas. Marque, então, os prêmios. Eu também quero. Olha, você pode mandar uma aqui para nós, viu? Viu uma foto aí das empadas que me deu água na boca. Maria Lúcia Casarim Pacanhela, ela que também está sempre participando com a gente. Boa noite, meninas. Ariana Gracioli, boa noite. Poliana Reis, boa noite, Poliana. A Renata Oliveira, ela que vai ter um áudio aí, ó. A Renata Oliveira ganhou o sorteio das diaristas. Depois vocês vão ver como é que ela recebeu as meninas lá. Até eu fiquei com vontade, viu, Renata? Um beijo. Cibele, boa noite. Carla Mello, boa noite, quero empada. Renata Oliveira quer participar do sorteio. Mandem aí, se vocês têm dúvidas. A Graça Orzenon, boa noite, meninas. Sempre um ótimo papo e muito aprendizado no Santo de Casa. Vai aparecer aqui a música no canal. Sigam lá o canal musical da Graça Orzenon. Ela que esteve aqui com a gente também está fazendo um trabalho maravilhoso. E nós vamos falar dela e por que entrar no canal da Gra, você pode usar a rede social, mas você também vai movimentar o corpo para as crianças aí. Então, vamos lá, Lorene. Gente, só um comentário. A Graça Orzenon. Oi, Gra, ela deu aula de violão pra mim. Olha só. Ela está aqui, Gra. Gente, que bonitinho. Aqui nós gostamos de música, artes. Realmente o programa Santo de Casa é um programa como você nunca viu. Bom, mas vamos lá. Como eu comentei um pouquinho antes, vou falar alguns dados pra gente começar essa discussão, que é o seguinte. Em 2018, 79% das casas já tinham acesso à internet no Brasil. Então, 79%, mas a gente ainda tem 20% desse país que não tem acesso à internet. Hoje, então, nós conversaremos sobre quem tem acesso a isso, mas não podemos nos esquecer que ainda somos privilegiados por ter internet, né? Isso estou falando do Brasil, a realidade mundial também é bem complicada, porque a gente pega muito o modelo dos Estados Unidos, Europa, mas boa parte do mundo também não tem acesso à internet, então já vamos falar desse nosso privilégio de ter internet. Mas vamos lá. Então, 79% das casas brasileiras já tinham acesso à internet. E aí, vamos às redes sociais. As redes sociais mais famosas do Brasil. A primeira dela, né, é o Facebook, que tem 130 milhões de brasileiros. 130 milhões de brasileiros têm contas no Facebook. A segunda delas também é o YouTube, com 95% dos brasileiros que têm acesso à internet acessam o YouTube. Também temos, obviamente, o WhatsApp. O Zap. Já 89% dos brasileiros com acesso à internet também tem WhatsApp. E o Instagram. Para o Instagram, o Brasil seria o segundo país com maior número de usuários. Esses dados, gente, em questão qual que é a rede mais usada, eles variam um pouco. Tem sites que falam que é o Facebook mais usado, tem outros sites que falam que é o Instagram. Mas, de qualquer forma, o que fica aqui estamos nas redes sociais. Quem tem internet está nas redes sociais. Então, precisamos conversar sobre isso, precisamos pesquisar sobre isso e precisamos pensar sobre isso. Quando eu fui pensar esse tema aqui junto com a Érica, para aqui para o programa, uma das coisas que a pessoa que é pesquisadora vai fazer é procurar bases científicas, estudos sobre o tema. E aí fiz uma busca dentro de sites, de publicações científicas para ver como que estavam os estudos sobre o uso das redes sociais relacionadas à saúde mental. Então, fiz uma pesquisa, redes sociais e saúde mental. A primeira coisa que eu notei é que, sim, nós temos um número absurdo de pesquisas que vem subindo, principalmente na última década, mas é um tanto óbvio, porque a gente está falando do surgimento também das redes sociais com mais força na última década. Só que me chamou a atenção. Desses sites que eu pesquisei, gente, eu não achei uma pesquisa brasileira. Não temos. Isso é um reflexo, na realidade, de toda a ciência brasileira, não é só em relação às redes sociais. Mas o que eu queria chamar a atenção, que olha o que eu acabei de falar, quanto que o Brasil usa as redes sociais, mas nós não estamos estudando o suficiente sobre isso. Exatamente. Nós ficamos muito aí
Quem pesquisa sobre isso? Estados Unidos, que eu acho que a Fernanda pode falar um pouquinho disso. O quanto que essas pesquisas estão nos Estados Unidos, na China, né? Chineses também pesquisando bastante. Então, eu acho que por isso que esse tema é tão fundamental, né? Inclusive, eu incentivo a pesquisa. Provavelmente vai ter gente falar, mas eu pesquisei sobre isso. Onde eu vou ver onde estão essas pesquisas, gente, são pesquisas publicadas, né? Ou seja, pesquisas de acesso mundial público. Talvez essas pesquisas estão ficando muito restritas, sabe, a TCCs, essas coisas, e poucas têm sido publicadas. Então, precisamos colocar isso a público. Fernanda, então eu queria que você comentasse um pouquinho isso que eu tô falando. Sim, inclusive a gente estava até conversando sobre isso, né, em uma das nossas reuniões. E sobre esse fato, que é muito pouco explorado. O brasileiro, ele tá o tempo todo nas redes sociais. Mas em nenhum momento ele para se questionar, né? Ou então, assim, não sei se vocês já viram aquele documentário que a Netflix lançou, o Dilema das Redes. Ela mostra muito bem como é o nosso comportamento por trás das mídias sociais. Nós somos robôs. Totalmente influenciável. Influenciável pelo quê? Pelos likes, pelas marcações, pela interação, por toda aquela coisa. E gera um mecanismo mesmo, e isso é comprovado. Lá no Vale do Silício, eles soltaram essa pesquisa, que quando você faz uma publicação, quando você já é ali um pouco mais ativa nas redes sociais, é um vício, você faz aquela publicação e você não consegue soltar o celular. Você precisa ver quem tá curtindo, quem tá comentando. E aí aquela publicação não vai pra frente, né? Flopa, como está todo mundo dizendo agora. Você começa a achar que o problema é com você, que você é feia, ou que o seu conteúdo não é bom, ou que, porque o seu corpo não é legal. Então, assim, isso gera um monte de coisas, né, no subconsciente, que a pessoa ela não consegue perceber que tudo foi por uma postagem que não repercutiu do jeito que ela queria. E a gente não vê isso em nenhum lugar aqui no Brasil, as pessoas debatendo. Até em eventos de marketing, que eu frequento muito, não tem esse tipo de discussão. O foco é como fazer dinheiro, como bombar, como atingir mais pessoas. Produtividade, etc. Mas ninguém fala do real problema, né, que está por trás, que é a nossa saúde mental. Porque sem saúde mental a gente não consegue produzir, a gente não consegue ficar ali ativo, né? Sim, isso a gente está falando para adultos também, né, Fernanda? Porque acho que tem várias perspectivas, ou seja, como que os adultos estão lidando com isso, né? Essa ideia da produção de conteúdo, né? Do que eu coloco nas redes, porque todos somos ou produtores de conteúdo, ou consumidores, né? Ou os próprios produtos, né? Segundo o próprio documentário Dilema das Redes. Aliás, a gente vai falar bastante dele, talvez hoje vai passar por aqui. Então assistam, tá na Netflix. Mas também tem um viés, acho que daí que a Érica vai falar melhor, que é as crianças. Por quê? Pensem, a nossa geração aqui, inclusive que está aqui nesta sala, nós somos a última geração, gente, que está vendo o que era o mundo antes da internet. Sim. Daqui em diante, né, é só o mundo que está na internet. Então, esses impactos na educação, impactos no desenvolvimento dos sujeitos, ou seja, das crianças, dos adolescentes, nós não temos ainda enfim, o que vai acontecer de fato. Né? Até li algumas coisas dizendo que já tem. Não tem, gente. Não tem ainda. Sim. É muito... E uma coisa Eu que vou me trazer deixa uns dados, muito, inclusive, do Vale do Silício. muito preocupante, assim, que é uma coisa muito preocupante, é os próprios... Os caras, né, do Vale do Silício, eles não dão celulares para os filhos. Os filhos não podem usar as redes sociais. O Steve Jobs falava muito isso. Ele foi um dos primeiros, Bill né, Gates que também falava muito sobre isso. E agora tá todo mundo falando mais, entrando nesse mesmo discurso. E também tem a questão de, se nós adultos, né, não sabemos lidar com as redes sociais, quem dirá uma criança? Um adolescente, né? Eu tenho uma filha e um filho, os dois 16 e 15 anos. Então, e realmente, as meninas se comparam demais com o que elas veem no TikTok. Sim. Vai passar aí uns dados que a gente até colocou para ficar enquanto as pessoas assistem. Então, realmente, eu acho que não é um assunto para um programa só. Não. Bom, enfim, então, eu acho que não é um assunto para um programa só. E o que eu estou dizendo, assim, o que a gente tem de pesquisa, só um dado interessante nós temos muita pesquisa que, depois vou falar talvez no segundo bloco com mais calma, dizendo da associação do uso de redes sociais com
os chamados transtornos mentais, o sofrimento psíquico, depressão, ansiedade. Só que tem uma diferença quando a gente fala de pesquisa de associação, ou seja, a gente consegue entender que o uso de redes sociais e transtornos mentais, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar hoje que no geral o pessoal entende mais, eles estão associados, ou seja, uma coisa está ligada com a outra, mas o que causa o quê ainda não se sabe, tem muitos poucos estudos. Por quê? Teria que acompanhar as pessoas por um longo tempo. Então, é isso que eu estou dizendo que seria importante a gente começar a estudar os impactos disso daqui a alguns anos. E essas pesquisas são mais complicadas, porque a gente está falando de acompanhamentos de 10, 15, 20, 30 e vai embora da quantidade de anos que a gente teria que acompanhar, né? Como que isso de fato impacta. A gente sabe que tem ligação, mas a gente ainda não sabe o suficiente para dizer como e por quê. E por isso que a gente tem que pensar muito esse uso das redes. O CID-11 define o uso abusivo de jogos eletrônicos como doença, Lorraine? Parece que vai entrar em 2022, é isso? Sim. Isso é muito interessante, por sinal, porque no CID-11 está o uso abusivo de jogos. Mas não entra no CID-11 ainda, e também no DSM também, o uso de redes sociais. Mas, ao que tudo indica, isso pode aparecer nas próximas edições. Gente, CID, só para quem não sabe, Classificação Internacional de Doenças. Ou seja, ali, né, todo um manual que diz aí das diferentes doenças que temos. Então, o uso, né, abusivo de jogos já entrou, mas também já entrou o uso de café, gente, excessivo, né? Já entrou também a TPM, né? Então, eu olho com um pouco de desconfiança tanto o CID quanto o DSM, que é um manual mundial. O CID ele tá mais ligado à Organização Mundial da Saúde. Então, mas eu acho que vai ter mudanças e isso vai ter que ser considerado. Já se fala muito em dependência, principalmente entre os adolescentes, né? Já tem se falado, ou seja, que temos adolescentes dependentes. Eu vi uma pesquisa que em torno de 26%, mas de novo, não é uma pesquisa no Brasil, é uma pesquisa a nível Estados Unidos, Inglaterra, mas a gente já tem alguns dados que indicam que logo mais pode ser que apareça também nos manuais, né, como diagnóstico psiquiátrico, o uso excessivo das redes. Sim. Fernanda, quer comentar alguma coisa? Não, realmente, eu dessa mesma pesquisa, eu até estava pesquisando e eu vi uma base desse 26, 30%. E é só a gente olhar ao nosso redor, né? Quantos adolescentes não fazem mais nada da vida nessa quarentena, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Ou os próprios pais, às vezes, né, precisam trabalhar e aí não tem como deixar o filho, ou precisa cozinhar e aí deixa o filho ali no iPad como uma distração. Então, assim, não dá pra julgar, né? Óbvio, não dá pra tirar responsabilidade. É um mundo sem volta, mas que a gente tem que tomar maior cuidado, porque se isso afeta, né, a gente, eu falo por mim mesma, porque teve uma época que eu estava totalmente ansiosa por causa do Instagram. E eu fui descobrir isso na terapia. E toda vez que eu abri o Instagram, me dava um negócio, uma agonia, vontade de chorar, e eu não conseguia fazer nada. E a minha ferramenta de trabalho, eu tirei assim, eu acho que uns 3 meses. E foi bizarro, porque o dia que eu falei, eu vou sumir do Instagram, sumiu. Era como se eu estivesse acordando, assim, uma outra pessoa. Então, se isso em mim, que é a minha ferramenta de trabalho, me afetou, imagina para as pessoas que usam como uma forma de estética, né? Ou acabam pensando que elas são aquele filtro, que ela quer ficar bonita e ela sai do filtro e se enxerga de uma outra forma. Então, assim, é um negócio muito sério. E vários clientes, eu lembro, a gente conversava, vários clientes passando quase na mesma época, sabe, Fernanda? Que eu acho que começou com a pandemia, né? Acelerou isso. E muita gente, nossa, eu tive que parar uma semana, eu tive que parar um mês, eu tive que parar, assim, muita gente. Sim, e eu era aquela louca de fazer, tipo, 3 posts por dia, 50 stories por dia. E aí eu falei, gente, eu vou ficar doente. E não deu outro, eu fiquei doente. E a maior queixa dos meus mentorados e clientes, a gente discute muito isso com a Lorraine, vamos fazer o slow marketing. Devagar, mas sem pausa. Sim. Porque a rede social, ela também é isso. Ela é um caminho sem volta,
mas você tem que ser constante. Então, dá o seu melhor, dá o seu 1% todos os dias. Mas eu precisei adoecer para eu entender isso, sabe? Sim. Eu vou ler um texto, né? Quero que vocês fiquem muito atentos. A professora, armada com giz colorido, acrescenta frações no grande quadro negro, emoldurado em madeira rústica que cobre a parede frontal da classe. As crianças da 4ª série, 9 e 10 anos, fazem suas contas nas carteiras com lápis e cartelas. A sala de aula é revestida de papéis, mensagens, horários, trabalhos dos alunos. Nenhum saiu de uma impressora. Nada, nem mesmo os livros didáticos que as próprias crianças elaboram à mão. Foi feito por um computador. Não há nenhum detalhe nesta aula que possa estar fora de sintonia com as memórias escolares de um adulto que frequentou a escola no século passado. Mas estamos em Palo Alto, o coração do Vale do Silício, epicentro da economia digital, habitada daqueles que pensam, produzem e vendem a tecnologia que transforma a sociedade do século XXI. Então, escolas de todo o mundo se esforçam para introduzir computadores, tablets, quadros interativos e outros prodígios tecnológicos. É aquilo que a gente estava conversando aqui. O Brasil, se ele não produz pesquisa, ele começa a reproduzir isso. Sim. Mas aqui, no Waldorf of Península, uma escola particular onde são educados os filhos de administradores da Apple, da Google e outros gigantes tecnológicos que rodeiam essa antiga fazenda na Baía de São Francisco, as telas só entram quando eles chegam ao secundário. Então, seria o ensino médio. Não acreditamos na caixa preta, na ideia de que você coloca algo em uma máquina e sai um resultado sem que compreenda o que acontece lá dentro. Se você faz um círculo perfeito com o computador, deixa de ter o ser humano tentando alcançar essa perfeição. O que desencadeia o aprendizado é a emoção. E são os seres humanos que produzem essa emoção, não as máquinas. Então, aquilo que a gente conversou com a Gra, estavam tirando a música, estavam tirando as artes. E a gente precisa retomar isso, principalmente na educação infantil. Porque nós vamos precisar desses jovens criativos para montar as startups. Quando eu falo isso, eu até me... Mas é isso. Então, é algo essencialmente humano. Se você coloca uma tela diante de uma criança pequena, você vai limitar suas habilidades motoras, a sua sensibilidade. Então, não é a fase. E a gente vai falar depois sobre a Sociedade Brasileira de Pediatria, que ela retomou alguns pontos importantes para o não uso da tela com crianças muito pequenas. Ok. Sim. Eu acho interessante, Érica, até a hora que eu estava seguindo aqui com você, essa ideia, né, que a gente tem a inserção nas escolas, dos tablets, enfim, as telas no geral, mas a gente está conversando nas escolas sobre educação digital, ou seja, e até saúde mental digital, estou inventando palavras aqui, tá, gente? Nem sei se exatamente existe isso, mas será que está sendo conversado dentro da sala de aula com esses adolescentes e crianças? Coisas do tipo, cuidado com o tempo que você fica, cuidado com o que você consome. Falo de uma educação mesmo, né? Que nem eu disse, se há algo que vai, de fato, compor a nossa sociedade, a gente tem que pensar em educação com isso e para isso também. Então, a hora que você foi lendo, foi me dando esses insights. Talvez a educação dos adultos, não é, Lorene? Os adultos que ficam com essas crianças. Porque para realmente, já aconteceu nas escolas que eu trabalho, de uma criança de acho que 7 anos ir com celular, e ele foi no banheiro e tirou uma foto do amiguinho no banheiro. Quer dizer, eles não têm maturidade para lidar com isso. E aí, acabou indo para a rede social. Então, tem que educar os pais também. O que pode, o que não pode, o que dá para controlar, o que dá para deixar, o que não dá. Então, tem muita conversa por aí. Acho que a gente vai para o intervalo agora, né, Edinho? E daqui a pouco voltamos aí com mais Santo de Casa. Vocês viram que hoje o programa está demais. Então, avisem os amigos, compartilhem, porque tem muita coisa ainda para a gente falar de redes sociais e saúde mental. Você está ouvindo Pode falar que eu não ligo. Santo de Agora, Casa. amigo, eu tô em outra. Tem novidade no Tonin, é o Clique e Retire. Agora você faz suas compras também no site supertonin.com.br ou pelo app. Basta selecionar sua loja e escolher os produtos. Aí o Tonin deixa tudo separadinho pra você retirar na loja. Navegue sempre identificando seu CPF e aproveite as ofertas exclusivas Cliente Fidelidade. O Tonin tem tudo para sua família fazer a festa. Clique e Retire Tonin. supertonin.com.br. Suas compras de Natal sem fila com mais economia.
A pizza artesanal de Araras tem nome: Pizza do Ricardo. Saborosa, com massa fina de um refinado sabor e ingredientes frescos das melhores marcas. O ambiente é climatizado, possui telão e faz sucesso no delivery. A Pizza do Ricardo fica na rua Albino Cardoso, número 89, no centro de Araras. E abre de quarta a domingo a partir das 18 horas. Para reservas ou pedidos, o WhatsApp é 99797-3137 ou 3541-2608. Fique por dentro das promoções que rolam nas redes sociais. Pizza em Araras é a do Ricardo. Não deixe faltar nada nos seus melhores momentos. Faça seu implante na Odontoclinic. Aqui, voltar a sorrir é rápido e com muito mais qualidade. Com os melhores dentistas e a mais alta tecnologia, vamos te devolver o prazer e a confiança de sorrir sem medo. São mais de 15 anos de experiência na cidade de Araras, com o melhor atendimento do Brasil. Segundo o site Reclame Aqui. Seu novo sorriso está agora ao seu alcance. Agende uma avaliação e descubra por que quem fez implante na Odontoclinic está sorrindo à toa. Ligue já, 3321-2070. WhatsApp 999-52-2063. Rua Benedita Nogueira, 627 Centro. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Odontoclinic. Para fortalecer a alfabetização, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame, um aplicativo para celulares, tablets e computadores para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas e os professores utilizarem nas aulas. Conheça o Grafogame em alfabetização.mec.gov.br e baixe gratuitamente nas lojas virtuais. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você ouve o que gosta. Fraternidade FM. Estamos de volta com o Santo de Casa. Agora, amigo, eu tô em outra. Boa noite, ouvintes da Rádio Fraternidade, aqui na melhor e mais ouvida de Araras e região. Estamos hoje ao vivo na Rádio Fraternidade e também nos canais das redes sociais, no YouTube, no Facebook, falando de redes sociais e saúde mental. Então, chamem os amigos, marquem, convidem as pessoas, compartilhem aí nos grupos de WhatsApp, porque hoje o programa está muito bom. E mandem as perguntas se vocês tiverem dúvidas, que nós vamos ler no último bloco. E eu vou colocar aqui, nós temos o sorteio de hoje. Para participar do sorteio, você tem que seguir os canais das redes sociais, sigam o Facebook, curtam, né? Compartilhem e sigam, se inscrevam no canal do YouTube da Rádio Fraternidade. E temos aqui um feedback, um áudio da Renata Oliveira. Renata, um beijo, ela que está aqui, ó, quer ganhar agora a escova faxina. A Renata, ela foi sorteada no programa com as diaristas e foram 2 diaristas lá. E vamos ver aí como é que elas foram recebidas pela Renata. Olha que cliente maravilhosa, Lê. Recebeu nós até com uma cerveja. Olha, essa é da hora, viu? Gostamos da Renata, viu? Tamo indo embora já, Lê. Aí, Renata, um abraço. Recebeu as meninas com uma cerveja, tiraram foto. Essas é da hora. Essas é da hora. Então, para participar do sorteio, compartilhem o nosso programa nas redes sociais, curtam aí os nossos parceiros, sigam as páginas. E os sorteios de hoje, então, uma porção de bolo de ninho com morango do Deguste Café, mais uma xícara de café, um beijo Dai, um beijo Quincas, eles também sempre acompanham o programa. Uma festa escova ou trança boxeadora no estúdio Bela Nativa, ela que arrumou meu cabelo aí, Adriana, um beijo. Um livro da editora Hope, sigam aí a página da editora. Se você também tem uma vontade de escrever um livro, tem algo aí na gaveta, coloca no papel, vai lá falar com a Jéssica, que ela ajuda vocês. Todo o programa eu continuarei incentivando a leitura, que é algo que também tira as pessoas da rede social e colabora para a formação desse senso crítico porque não vai dar para ficar longe das redes sociais, mas a gente pode criar nas crianças e nos adolescentes esse senso crítico do quanto ficar, do como ficar e o que consumir nas redes sociais, e isso a leitura ajuda muito. Tem também aqui, ó, um livro do Adão e do André, um beijo, Adão, do Além dos Limites.
Temos também uma massagem com a Quick Message com o Júnior, ele que também fica lá no Colabora. Um rolon com a esposa dele, a Fernanda. Ela vai fazer uma consultoria com você de aromaterapia. Ela aí que trabalha com óleos essenciais, é acupunturista, farmacêutico. Um beijo, Fernanda. Tem uma bandeja de empadas, do Empadas Araras, aí que tem uma foto maravilhosa dessa empada. Alessandra, um beijo. Ela aqui mandou um abraço pra gente. Hoje ela conseguiu assistir, tá conseguindo ouvir. E aqui, ó, os ouvintes interagindo bastante, ó. A Suzy Estival, a cabeça das crianças ainda não tem discernimento do que é real e o que é um personagem. Valéria Cristina Mello quer participar do sorteio, fala qual sorteio você quer participar. Suzy, um beijo para você. Nas redes sociais, as pessoas assumem muitos personagens que não existem atrás das câmeras. E é isso, né, gente? É que realmente a coisa tá complicada, né? Então vamos lá. Fazer alguns comentários, depois eu passo a palavra. Olha isso. Que formalidade. Que formalidade para a Fernanda. Mas, lendo esses comentários, até alguma coisa que você falou, Érica, da leitura. Um dos fenômenos que tem acontecido, inclusive por ser professora de ensino superior, eu já sinto e fico imaginando quem é professora de ensino médio. A questão da leitura, o quanto esse hábito, ele, enfim, tem diminuído e também pode ser, lembre-se, pode ser associado, não é que causa, a gente sabe que tem alguma relação com as redes sociais, porque nas redes sociais a coisa tem que ser muito rápida, os textos têm que ser objetivos, simples, claros. E aí quando você pensa numa leitura, né, que exige um nível, dependendo da leitura, mais interpretação, um tempo maior de concentração, e isso tem ficado cada vez mais prejudicado. Então pode ser uma das consequências, que a gente, como eu estou dizendo e vou dizer o programa todo, a gente não sabe exatamente como, mas a gente sabe que tem relação. Então, esse incentivo à leitura é fundamental. Eu até acredito nas leituras nos celulares, tá, gente? Eu ainda sou do bom e do velho livro. Eu gosto do cheiro do livro. Da página, etc. Mas falar pra vocês que eu não acho fantástico aplicativos como Kindle. Ai, eu amo Kindle. Pra mim é uma das melhores invenções. Kindle, pra quem não sabe, gente, tem o Kindle, eu não lembro qual outro, Fernanda, que tem dessas linhas, assim. Mas, enfim, é um tipo de aplicativo em que você tem vários livros, né? Você baixa e vai fazendo a leitura no próprio celular, ou na tela do tablet, ou no próprio dispositivo do Kindle, né? Um aparelho próprio. E é muito mais fácil, eu gosto, porque você leva 500 livros na sua mão, né? Para ler a qualquer momento. Então, olha só, a tecnologia também pode nos ajudar nesse sentido. Sem falar que a gente só tá falando mal aqui da internet, né? Eu vou defender a internet um pouco. Tem a questão da sustentabilidade. Então, quando você lê o digital, você economiza a vida de algumas árvores, por exemplo. Exato. Sim, e eu acho que é uma estratégia interessante, né? Se a gente quer ficar com o celular, por que não tentar fazer algum tipo de leitura? Sim. Porque uma coisa que a gente pode discutir, até vou jogar essa bola para Fernanda, que que se discute muito é o tempo que se gasta nas redes sociais. Por sinal, o Brasil é o terceiro país do mundo que fica mais tempo nas redes sociais. Ele fica atrás, se eu não me engano, de Singapura e da Colômbia, assim, ou seja, estamos falando aí de países em desenvolvimento, e o Brasil é o terceiro. No Brasil, se eu não me engano, a média é de 3 horas, acho que a Fernanda pode me corrigir pelo que eu tenho lido, mas chega a ser 9 horas. Tipo, adolescentes chegam a passar 1/3 do dia, 1/3 do dia. Pensa que 1/3 você dorme, 1/3 do dia você vai passar nas redes sociais. E então a gente tem que discutir a questão do tempo, mas também o que se consome nas redes sociais. Fernanda, não sei se Exato. Inclusive, os celulares hoje mais modernos, ou então toda vez que atualiza, né, o software, eles colocaram pra gente conseguir rastrear quanto tempo a gente passa em cada aplicativo. O Instagram também dá essa possibilidade de você travar o próprio aplicativo. Então você coloca assim, eu quero ficar 2 horas no Instagram. Quando dá o meu horário de 2 horas, eu recebo uma mensagem na minha tela e aí o meu celular bloqueia, entre aspas, né? Porque
quando dá o limite, a gente sempre fala, não, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Nunca obedece o limite. Então, tem essas estratégias que a gente pode monitorar. E nós, adultos, conseguimos, óbvio, fazer isso com muito mais maestria do que uma criança, por exemplo, né? Porque uma criança não consegue entender que é só 30 minutos, que é só 40 minutos, ela quer ficar um pouco mais. Mas o que eu mais vejo, o que mais me preocupa, assim, né, nas redes sociais, eu não consigo falar sobre a questão infantil, adolescente, porque eu não estudo, né, esse tipo de coisa, mas falo com empreendedores, etc. Mas todos, eles passam a maior parte do tempo se comparando. Então, por exemplo, ao invés de você estudar, fazer um conteúdo não é uma coisa muito fácil. Tem, às vezes, um conteúdo que você demora 2 horas para fazer um post. Quem lê o post que a gente entrega nas mídias sociais não tem essa noção, né? Mas aí a pessoa, ao invés de ela estudar, ouvir um podcast, ler um livro, ela fica ali nos perfis, se comparando, vendo os comentários. Ah, mas fulano tem mais like que eu, fulano tem mais isso, fulano tem mais seguidor. A maior parte do tempo que as pessoas gastam na internet é vendo coisas que não vai fazer bem para elas. É vendo coisas assim, fora da realidade. Ai, mas fulano só viaja. Aí depois ela fica depressiva, né? Ai, vira daquela pessoa super feliz. Mas a pessoa não esfregou na sua cara. Você que foi lá seguir ela e você que tá olhando isso com outros olhos. Porque a internet é só uma parcela do nosso dia. E a gente não vai colocar lá a nossa pior versão. Quando você tá triste, brigou com o marido, você vai falar no Instagram: ai, gente, eu acabei de brigar com o meu marido. Nunca. Não, você só vai postar os momentos que você está feliz, as suas conquistas, né? Você ali com os seus clientes, você na rádio. Então as pessoas, elas esquecem, né, do backstage, do bastidor, e ela passa a maior parte do tempo, ao invés de produzir, focar, criar um negócio legal, ela fica ali procurando perfis para se sentir mal. E aí já vou fazer um comentário que é o seguinte, como eu disse, tem associação, né, entre alguns tipos de transtornos mentais e o uso das redes. E aí a primeira coisa, né, que também como profissional de saúde mental tenho que alertar é: o que se sabe, e aí já tem pesquisas comprovando, é que pessoas que têm tendências ansiosas e depressivas, isso tende a se agravar com o uso das redes sociais. Um dos pontos é o que você acabou de falar, Fernanda, que é a coisa da comparação. Esse é um dos motivos que pode estar ligado também esse agravamento da depressão e da ansiedade. Então, aqui já vai o primeiro alerta. Se você ou conhece alguém, etc., que tem esse tipo de tendência, tome cuidado, porque as redes sociais podem sim agravar a condição. Então, esse é um primeiro ponto, né? E aí, né, tem essa pergunta um pouco que eu queria trazer: redes sociais podem causar sofrimento psíquico? Sim. Fernanda tá aqui como prova. Sim. Como prova disso. Sim, né? E acho que daí, uma coisa que eu queria até que a Fernanda comentasse mais, ela falou rapidinho, que é essa ideia de quando a gente vê um conteúdo na internet, e principalmente de perfis grandes, né, aquelas páginas grandes ou de pessoas muito famosas, no geral, a gente não sabe a equipe que tem por trás de cada postagem. Falo isso porque eu sou um perfil pequenininho lá no Instagram da vida. E as pessoas já ficam: nossa, Lorraine, cada coisa linda que você faz. Ai, que super equipe, né? Que organizado, não sei o quê. Daí eu lembro uma vez que um colega fez um comentário: nossa, Lorraine, parece profissional. Aí eu falei assim: então, pois é, porque já vou pegar de jeito esse menino. Nossa, me senti ofendida com esse parece. Vamos pegar ele na rua, Fernanda. Não, pra vocês entenderem que as pessoas achavam que eu fazia tudo aquilo sozinha, né? Meus filhos venham cá. Não, a gente não faz. No geral, a gente tem uma equipe que envolve, né, uma pessoa que vai pensar a estratégia das publicações, pessoa que cria arte, pessoa que ajuda a montar o calendário das publicações, que organiza a nossa bagunça. Então, assim, tem uma equipe, gente. E por que é importante vocês saberem disso? E se eu, que sou pequenininha, né, imagina quem tem milhões de seguidores, né? Sim. Eu tenho uma cliente grande, ela tem, não grande, assim, ela é muito grande no nicho dela. E
É muita gente trabalhando para ela. Eu faço uma parte, que eu ajudo a escrever o conteúdo, faço a parte de estratégia, posto e faço ali, ajudo ela a responder DM, stories, essas coisas assim do tipo. Mas ela tem uma super equipe por trás, entendeu? Então, enquanto ela tá dando aula, eu que tô escrevendo o texto dela. Enquanto ela está dormindo, tem a programação agendada ali, bonitinha. E aí você vê esses perfis postando 3 vezes ao dia, fazendo 50 stories. Você fala, nossa, eu sou empreendedora, pequena empreendedora, estou começando agora no digital e não consigo fazer nem 3 postagens na semana. E você começa a se sentir mal por isso. Mas é o começo, é um processo. Ninguém começa postando todos os dias, ninguém começa grande com uma super equipe. E ninguém vê o trabalho que dá, né? Porque é muito trabalhoso. Tudo que a gente coloca ali é estudado, é pensado. Não é um post, inspiração, 15 minutos. Vai lá. Às vezes acontece, mas é bem raro. A gente fala desses perfis mais profissionais, né? É claro que você pode tirar uma... E mentira, né? Eu falo assim, você pode tirar uma foto e postar. Mentira, porque você vai gastar um tempo editando a foto. Você vai editar aquela foto que você vai postar. Eu vejo isso pelas minhas amigas, que elas não trabalham com Instagram. Mas elas tiram várias fotos. Elas não postam a primeira. Ai, não gostei porque eu tô gorda, porque não sei o que tem. Ai, e aí, como elas sabem que eu manjo, ai, edita aí minha foto. Ai, me deixa ficar mais bonitinha. Eu falo, gente. Eu quero mandar um beijo pra Simone, que tá aqui. A Simone, que é a minha assessora, que resolve aí meus problemas. Ela que tem um trabalho lindo. Eu pedi pra ela gravar um vídeo de até 1 minuto pra falar na rádio, né? Ela que faz a assessoria digital. E aí ela falou que ela tentou, Simone, vou contar, tá? Que ela ficou tentando, gravou várias vezes. E o filho dela, né? Leandro, um beijo, não sei se você tá aí me ouvindo. Ele ficava assim, ó. Vai, mãe, vai que você consegue, atrás da porta. Ela falou igual ela faz quando ele tinha que fazer alguma coisa da escola. Vai, mamãe, vai que você consegue, vai, mãe. É muito Simone, um beijo. A Fernanda sabe, né? A Érica sabe. Gente, às vezes gravar um vídeo, um Reels de 15 segundos, Fernanda, conta aí quanto tempo antes do pensar a ideia, pensar o que a gente vai fazer, gravar o negocinho que... Gente, o que vai de 15 segundos, né? O tempo que se fica... Aliás, Fernanda, quanto uma média de tempo uma pessoa leva para fazer um post, vai? Uma média. Um post profissional? No mínimo 1 hora. Um post bom. Carrossel são aqueles que você arrasta para o lado e tem várias imagens. No mínimo 1 hora. E aí, que eu acho interessante, no mínimo 1 hora. Nós ficamos em torno do quê? De 5 segundos, mais ou menos, ou seja, a gente fica 5 segundos. Mas o interessante, que daí eu queria que você comentasse, né, Fernanda, que essas ferramentas querem que você fique olhando aquele conteúdo. Porque eu acho importante a gente falar disso, porque as pessoas ficam assim, nossa, por que será que eu fico tanto tempo nessas redes? Que, aliás... depois vocês podem procurar nas redes aí como fazer isso, que dá pra ver no próprio Instagram quanto tempo você fica no Instagram. Você pode dar um Google, como ver quanto tempo eu passo no Instagram. E no geral as pessoas subestimam isso. No geral elas pensam que eu acho que eu fico meia horinha por dia. Qual foi a minha surpresa quando eu falei acho que fico meia hora e fui abrir isso e descobri que eu ficava 3 horas. 3 horas. Que você lá levanta, fica meia horinha, aí você vai na hora do almoço e você tá lá comendo, fica mais meia horinha. A hora que acorda é a primeira coisa que faz, a hora que vai dormir é a última. E naquele documentário que você citou, eles falam que realmente é feito para viciar, né? Eles fizeram uma pesquisa, uma instituição do Reino Unido, que é a Royal Society for Public Health. Eu tenho que tomar cuidado aqui com a professora de inglês. As redes sociais são mais viciantes do que o álcool e o fumo. Dentre elas, o Instagram foi nomeada a primeira no ranking das mais nocivas, seguida pelo Twitter, Facebook, Snapchat e YouTube. Muito louco isso, né? Imagina que vicia mais do que o álcool. Porque, gente, isso é mecanismo simples. Vamos dizer assim, nosso querido, lindo cérebro maravilhoso, ele gosta de ter prazer. Isso não é não só numa perspectiva neurológica, mas até uma perspectiva psíquica. Nosso cérebro, assim, nós somos seres que buscamos prazer.
dentro até de uma concepção um pouco mais psicanalítica, nossa tendência é querermos descarregar as nossas tensões da forma mais rápida possível. Tensão, né? Ou seja, quando a gente está angustiado, quando a gente está triste, quando a gente está ansioso, ou qualquer tipo de movimento, a gente gostaria que aquilo fosse descarregado o mais rápido possível. E o que acontece, que acho que vai na linha desses estudos, é que as redes sociais, elas trazem esse prazer imediato, muito rápido. Que é isso? Às vezes eu fico pensando, eu sou uma pessoa que ama vídeos de cachorrinhos e gatinhos. Quando a gente, pra gente ver um cachorrinho e um gatinho fazendo coisas fofas, nós temos que ficar observando os nossos cachorros e nossos gatos horas, né? Pra conseguir pegar algum momentinho fofinho. Exemplo, gente, bem basiquinho. Você entra num vídeo do Facebook ou do Instagram ou nas correntes do WhatsApp da vida, você tem coletâneas de bichinhos fofinhos fazendo coisas fofinhas a todo tempo. O que isso acaba gerando? Ou seja, olha a quantidade de estímulo. Não só isso, eu estou falando do estímulo aqui da visão, da ideia do prazer, mas até as cores, né? Fernanda, vocês trabalham com marketing, sabe disso. As cores são feitas para estimular, para chamar atenção. Então é tudo muito superestimulado e uma descarga de prazer muito rápida. Só que o nosso lindo cérebro também não foi feito para tanta descarga de prazer. Sim. O que acontece é como se a gente fosse acostumando, né? É a própria ideia da dependência química etílica. Ou seja, o uso abusivo de substâncias psicoativas, drogas. Tem aquela ideia, se você consome um pouco, depois você vai querer mais, se você tiver tendências de uso abusivo. Também tem isso, não é qualquer pessoa que usa qualquer droga que vai se tornar dependente. Mas, ou seja, a gente tem que pensar que as redes sociais também vão na mesma linha. Quanto mais você usa, mais você vai ficar usando. Todo mundo? Não. E aí, de novo, mais uma coisa. Por que será que tem algumas pessoas que ficam cada vez mais viciadas, outras não? Tem gente que não tem redes sociais, tá tudo bem com isso. Tem gente que não suporta as redes sociais. Mas é isso, né? Como que a gente... Se não é nenhum diagnóstico, se não é algo suficientemente estudado, como é que a gente vai saber se você é aquela pessoa que vai viciar nas redes? E chega num ponto, por exemplo, que nem a Fernanda chegou, eu tô usando o exemplo da Fernanda, mas a gente tem vários e vários exemplos, que chega num ponto de estafa, né? Tipo, ou seja, que passou dos limites do uso. Então, esse é um mecanismo, né? É um mecanismo para você gostar de estar nas redes. Sim. Por isso que a gente gosta de ficar lá, né? É ultra estimulante aquilo. Sim. E isso que você falou, Lorena, é muito importante. Eu vou pegar um gancho aí, né, para as crianças. As crianças pequenininhas assistindo vídeo enquanto comem. Então você vem em restaurante para a criança poder parar, porque ela é uma criança, ela tem energia e ela vai querer correr, ela vai querer, enfim. Eu não sei como que a gente sobrevivia sem, né? Como é que os nossos pais faziam, mas acontece muito. Os pais, né, colocam o tablet, o celular e a criança fica assistindo enquanto ela come. O que vai acontecer com isso? Sensação de saciedade, ela não fica atenta, você fica distraindo, tirando a atenção da criança e depois você quer que ela fique atenta. E uma outra coisa que acontece depois, a criança acostuma, enquanto ela está assistindo alguma coisa, a comer. Então ela vai assistir alguma coisa, ela precisa estar comendo, porque ela está acostumada a assistir alguma coisa comendo na hora da refeição. Então ela não presta atenção o quanto ela come, se ali já está satisfeita ou não, porque ela não está prestando atenção no que ela está comendo. Então isso é um outro ponto para a gente conversar, porque realmente isso é uma coisa assim, muitas pessoas usam, principalmente agora nas redes sociais. Então, na pandemia, desculpa. E é interessante porque a gente está falando, estou falando dessa superestimulação em adultos, ou seja, que estamos aqui com uma suposta capacidade de julgamento para falar, talvez estejamos usando demais. Suposta capacidade de julgamento, né? Que nem eu disse, a gente acha que usa meia hora, vai ver, usa 3, 4 horas. E crianças, né? Ou seja, se a gente pensa que a formação do cérebro, gente, a formação neurológica do sujeito se dá até por volta dos 25 anos... E a faixa etária que mais está consumindo essas redes estão abaixo de 25 anos. De 14 a 25 de 14 a 25 é maior. Quais serão as consequências? Que tipo de desenvolvimento de habilidades estamos, né? Que vamos ter adiante? Eu não sei, tem uma coisa assim, é bom porque a pessoa desenvolve multitarefas.
Não. Por que será que no Vale do Silício eles deixam para depois? Porque eles já nascem sabendo algumas coisas. A Gra fez uma provocação aqui pra gente, a Gra Zoe Zenon. As redes sociais, né? Teoricamente, Face e Instagram são proibidos para as menores. Será que os pais sabem disso? Porque tem menor que falsifica o perfil, coloca uma idade diferente. Então, a pergunta dela foi: será que os pais sabem disso? Né? Como é que está? E a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela pede, né, para evitar a exposição de crianças menores de 2 anos às telas, mesmo que passivamente. Limitar o tempo de telas ao máximo de 1 hora por dia, sempre com supervisão para crianças com idades entre 2 e 5 anos. Limitar o tempo de telas ao máximo de 1 a 2 horas por dia, sempre com supervisão para crianças com idades entre 6 e 10 anos. E limitar o tempo de telas e jogos de videogame a 2 ou 3 horas por dia, sempre com supervisão, e nunca virar a noite jogando para adolescentes com idades entre 11 e 18 anos. E aquela pesquisa que eu falei lá em cima, né, já identificando o quanto isso interfere em hábitos de sono, de alimentação e como isso vem mudando, não só nos adolescentes, mas nos adultos que a gente estava falando, né, que a primeira coisa que faz é pegar o celular e depois à noite antes de dormir, e o quanto isso interfere com a produção de melatonina, né? Ou seja, a primeira coisa que faz ao acordar e a última coisa que faz já na cama, olhar o celular. Enfim. E então, de novo, né, a gente cai nessa questão do uso, né, excessivo. Estratégia: limitar tempo. É fácil? Não. Nem um pouco. Dentro da perspectiva, né, quando a gente trabalha aí com o uso abusivo de substâncias psicoativas, eu vou fazer aqui um paralelo com o trabalho que a gente faz, que se chama-se redução de danos, né? Ou seja, dentro dessa perspectiva, a gente não acredita na abstinência. Ou seja, não tem como ficar sem. Isso valeria também, a gente pode fazer um paralelo com o uso das redes sociais. Só que a ideia é, né, se formos fazer uso, como faremos o uso, e a possibilidade de ir diminuindo gradualmente o tempo. Eu acho interessante porque a gente não pode ser, como eu disse aqui, não dá para dizer que a gente fica sem. Vai ficar sem. Se você conseguir, ótimo. Se tiver alguém que quiser bancar e dizer: vou ficar sem redes sociais por um X tempo, parabéns, o faça. A Fernanda tá aí para falar da experiência, como que é isso. Faça mesmo, se você conseguir. Mas o que a gente vê é que, no geral, as pessoas não conseguem. Então, essa ideia da limitação de tempo, ela é importante. Gente, limitar tempo. Eu vou usar só à noite, eu vou usar só de manhã, eu vou ficar meia hora. Pô, se eu passo 3 horas, tenta ficar 2 horas. E aí entra num outro ponto. Nossa, 2 horas ainda é muito. Tá, mas para quem ficava 3, 2 horas já tá bom. Por quê? É essa a ideia da gente fazendo o possível para tentar melhorar um pouco. É melhor melhorar um pouco do que não melhorar nada. Então, acho que todos os pequenos esforços que a gente faz, aliás, para tudo na vida, isso também eu acho importante. Então, é uma primeira dica, essa ideia. Pense o tempo, vá ver quanto tempo você está usando nas redes sociais e limite o tempo. Fernanda, não sei se você quer dizer alguma coisa. Além de tudo, uma outra coisa que é muito importante é a gente prestar atenção em quem a gente segue. Perfeito. São esses né, perfis que você vai ficar ali interagindo a maior parte do dia. E as pessoas que não te fazem bem, ou os perfis que você, né, não se sente ali muito agradável, não siga e não stalkeia. Porque a pessoa, ela não se contenta. Eu não vou seguir aquele fulano, mas não larga do perfil da pessoa, né? Tá sempre ali olhando o que ela tá fazendo. Nos stories. Aí eu falo, gente, mas o que adianta? Então, assim, cuida das pessoas que você segue, cuida do que você lê, o que você consome na internet. Eu sempre falo isso, né, para os meus clientes. E uma outra coisa é né, dessa questão de pegar o celular sempre que acorda. Isso já virou um vício, mas eu comecei a colocar ele longe. E eu coloco o meu despertador, não uso mais o despertador no celular, coloco em outro local. E eu vou pegar meu celular 1 hora depois. Isso também, para quem tem ansiedade, se alguém tá ouvindo, a gente sofre de ansiedade, me ajudou muito a
não usar o celular logo de manhã, a escolher as pessoas que eu sigo, que eu leio, que eu consumo. E na dúvida, ou não sei, tô sentindo uma coisa estranha, não tô muito legal, foi procurar um profissional, né, Lorene? Você é mais que especialista para falar sobre esse assunto, que é importante sim, não é frescura. Ansiedade hoje, todo mundo fala, todo mundo virou, né, clichêzinho, mas não é sério. Isso realmente é um problema, tem que ser tratado e dado atenção. E com tratamento, você vai poder voltar ao normal. Hoje já tô bem melhor, não precisei me medicar, consegui tratar. Mas eu fui seguindo, né, tudo que a minha terapeuta falava. Então, não é só também buscar ajuda, é você fazer o esforço, fazer seu dever de casa. Eu acho importante, tem uma coisa que queria falar, não subestime o quanto você está dependente das redes sociais. Porque acho que estamos falando aqui hoje de sinais, ou seja, essa ideia de pegar o celular já assim que levanta, essa ideia de ficar no celular várias horas, essa ideia de ser a última coisa que você faz no dia, ou quando você percebe que você ficou horas no celular e não viu o tempo passar, e inclusive outras tarefas importantes acabaram passando. Isso são bons sinais que talvez você esteja exagerando aí no processo. Então, não subestime isso. Por quê? Essa ideia do uso do celular está normalizado. Ou seja, a gente toma isso como normal. É possível. Todo mundo usa. Aí você lembra da sua mãe falando, você não é todo mundo. Algo assim. Na verdade, eu que falo isso pra minha mãe. Porque ela é ao contrário. Ela fala, mas todo mundo. Eu falo, mãe, eu não sou todo mundo. Mas essa é a ideia, assim. Então, não subestime quanto você está usando. Só que tem uma coisa, né? Como eu disse, tem uma associação com sintomas depressivos e sintomas ansiosos. O que também tenho visto, e é experiência de vida, tá, gente? Não tem uma pesquisa especificamente sobre isso. É que pessoas depressivas ficam muito tempo no celular. E, inclusive, quando eu fiz a caixinha de perguntas, por que você usa as redes, né? Que foi uma pergunta que eu lancei. Uma das pessoas respondeu nessa caixinha para mim, solidão. E aí eu falo, putz, né? E aí a gente tem o celular ali, uma coisa realmente que você passa o tempo, muito tempo, distrai, te tira de uma angústia muito grande. E eu vou falar, não use o celular. É a mesma história do uso de drogas, né? Ou seja, que condições de vida a gente também que está colocando o sujeito, né? E que condições são essas que estamos no momento em que não está sendo suficiente para a gente ficar menos nas redes sociais. Tudo bem que é uma batalha um pouco injusta, né? Porque a gente está falando das redes, ou seja, de um lugar aí que nem é feito para ser bonito, lindo e você querer ficar lá. Mas, e aí essa conversa é coletiva, não é cada um por si, mas a gente pensar de uma forma bem geral, o que estamos fazendo de fato para que crianças e adolescentes queiram estar fora do celular? Né? Será que nós temos políticas públicas o suficiente para isso? Né? Enfim, para nós adultos também. Nós adultos, que nem eu disse, a gente tem uma certa capacidade de discernimento, certa, não é muita também. Vocês acham que a gente é tudo maduro, né? Senhor misericórdia, quem é psicólogo sabe. Mas... Então, que tipos de estímulos, né? Se você está criticando alguém, você fica muito tempo nesse celular. Por quê? Né? E se você está muito tempo no celular, por quê? Por que eu estou muito tempo no celular? Vamos para um intervalo e na volta, Lorene, eu quero falar um pouco sobre autoestima. Você que trabalha aí com mulheres, como é que é essa influência da comparação, né, Fernanda? Nos perfis que você segue, isso que você falou, as questões de peso, enfim. Voltamos, você aí que está nos ouvindo pela primeira vez, estamos aqui falando de saúde mental e redes sociais. Vamos para um rápido intervalo e voltamos logo menos. Você está ouvindo? Pode falar que eu não ligo. Santo de Casa. Agora, amigo, eu tô em outra. As pesquisas confirmam, os números comprovam. Fraternidade, a número 1.
Descontão de Natal é na Crepsky, o maior estoque da região com descontos de até 25%. E você ainda tem a garantia de produtos à pronta entrega. Além, é claro, de pagar tudo em 10 vezes sem juros. Confira só as ofertas. Porcelanato Delta 73 por 73, retificado extra a partir de R$ 36,90. Revestimento Secaf 31 por 56, branco retificado acetinado extra R$ 19,80. Em Araras, Limeira, Porto Ferreira e Piracicaba. Tem novidade no Tonin, é o Clique Retire. Agora você faz suas compras também no site supertonin.com.br ou pelo app. Basta selecionar sua loja e escolher os produtos. Aí o Tonin deixa tudo separadinho pra você retirar na loja. Navegue sempre identificando seu CPF e aproveite as ofertas exclusivas Cliente Fidelidade. O Tonin tem tudo para sua família fazer a festa. Clique Retire Tonin, supertonin.com.br. Suas compras de Natal sem fila com mais economia. Fraternidade. Obrigada. 97.9. Final de ano chegando e na Maria João tem presentes para você. No Instagram já está rolando sorteio de um vale compras no valor de R$300. E tem mais. As compras na loja neste mês de dezembro geram cupons para concorrer a outro vale de R$500. Papai Noel inspirou a Maria João. Então corra garantir o look dos pequenos para o encontro com o bom velhinho e com o ano novo. Estamos também no Facebook. E o nosso WhatsApp é o 983636044. Te esperamos na Rua Francisco Leite, 183, no centro de Araras. Final de ano com charme, elegância e presentes é na Maria João. Programa Histeria, toda sexta às 7h. Oferecimento Seu Jack Choperia. O Seu Jack está em Araras para trazer bebidas e deliciosas porções para suas noites. De quarta a domingo, Seu Jack sempre traz música ao vivo para que você prove o melhor de Araras ouvindo um bom som. Nosso encontro está sempre marcado pelas nossas redes sociais, @Seu Jack Oficial. Seu Jack Choperia no Shopping Happy Day. Saião Futebol Clube. Estamos aos poucos retornando para receber a família saionense, seguindo as orientações da Prefeitura e do Governo do Estado. Acesse as redes sociais do Saião e saiba mais. Administração Sempre Saião. Trabalho e inovação. Sempre na frente das outras. Fraternidade FM. Estamos de volta com Santo de Casa. Agora, amigo, eu tô em outra. Boa noite, ouvintes da Rádio Fraternidade, na melhor e mais ouvida. Estamos aqui ao vivo, também nas redes sociais. E vocês aí que estão acompanhando, compartilhem as páginas da rede social. Falei que nós estamos ruins aqui, né? Saúde mental, cadê? Da Fraternidade FM. Sigam o perfil da Rádio Fraternidade no YouTube. E compartilhem aí as redes sociais para que isso chegue para mais pessoas. Estamos aqui com a Fernanda Dias, ela que sabe tudo aí de internet, de Instagram. A Lorraine Gaino, psicóloga. Não sabe de nada. Estamos aqui todos aprendendo. E mandem aí as suas dúvidas, as perguntas pelo WhatsApp da rádio. Lembrando que vocês também podem mandar os feedbacks dos parceiros aí. Quem já ouvimos aí o feedback da Renata, das diaristas, da trança. O WhatsApp da rádio é 19999970979. A Ariana, um beijo, Ariana. Boa noite, gostaria de participar do sorteio das empadas. Coloca meu nome, quem sabe hoje eu tenho sorte. Aí mandou vários trevinhos de 4 folhas. Também quero participar da escova, sou louca para fazer as tranças. Realmente, isso é muito preocupante para as crianças, esse tema. Para tudo temos que ter limites. Parabéns por abordar esse assunto. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. A Natália, boa noite, Santo de Casa. Quero bolo com brigadeiro, ninho e morango, mais o café do Deguste Café. Seu nome já está aqui, compartilhe aí nas redes sociais. Verdade, muito difícil tirar a criança do celular. Essa criançada fica muito no celular. Ariana Gracioli, parabéns pelo programa. Quero muito participar do sorteio do bolo de brigadeiro e ninho com morango. Aí, o Deguste Café, fazendo sucesso aí. Temos aqui uma mensagem do Kleberson. Manda um beijo, um abraço pro Kleberson de Sorriso, Mato Grosso, nos acompanhando. Olha lá, chegando longe aqui. Aqui alguns comentários. Alexandra Firmo, Renato Oliveira, você arrasou aí com as diaristas, recebendo com uma cervejinha. A Eleni Rossi gostaria de participar do sorteio da empada.
Gabriela Santa Chiara, lá de Sumaré, um abraço, Gabi, ela que também nos acompanha, veio aqui falar da experiência do retorno das crianças nas aulas. Um beijo. Marlene Sapatini, boa noite, gostaria de oferecer o programa de hoje para minha neta Lorena. Um beijo, Lorena, que está completando 7 aninhos e gostaria de participar do sorteio de bolo com docinhos. Marilena Sapatini. Nath Davilotti, boa noite, santo de casa. Mimi Santos, que também sempre nos acompanha, quer participar do sorteio do Rolon. Alexandra afirma, postagem de publicação. Graças a Deus que a Érica Pinhataro apareceu na minha vida. Ó o jabá. Tem me auxiliado com as postagens lindas. Eu não, viu, gente? É a agência. E consigo tempo para dar mais atenção aos meus clientes. Postagens lindas. Aqui a Renata Oliveira, marcou aí vários amigos. Gilotério, participar do sorteio das empadas. Boa noite, Débora Eric. Boa noite, queria participar do sorteio do bolo de brigadeiro com ninho. A Andresa Irene, participar do sorteio das empadas e da massagem. Um beijo aí agora pro pessoal do YouTube. Maria Lúcia Gaino. Muito bem, Maria Lúcia Gaino. Maria Lúcia Gaino é minha irmã, gente. Boa noite, Maria Lúcia. Assunto interessantíssimo, super atual e também para um futuro imediato. Aqui o Neto, meu irmão também, tá? Sua irmã e depois o meu, né? A família inteira. Boa noite, pessoal. Boa noite, Neto. Silvia Helena Ladeira, poderia indicar onde acho esse texto que foi lido agora? Depois eu mando aqui para você. A Simone Lima quer participar agora do Festa Escova, do Estúdio Bela Nativa. E a Júlia quer participar da massagem do Centramento Terapias. É isso aí, continuem, né, nos ouvindo aí na melhor e mais ouvida. Compartilhem as nossas páginas e continuamos aqui com o tema das redes sociais. Eu quero jogar uma pergunta aqui, Lorraine. Qual é o impacto do uso das redes sociais na autoestima da mulher? Você aí que trabalha com mulheres, com as causas, porque se ela acorda se comparando, né, Fernanda? E ela vai dormir se comparando, como é que fica isso? Bom, a primeira coisa, gente, que isso é complicado. E eu fiz uma pergunta nas redes, das minhas próprias redes, sobre isso. E eu achei interessante, eu perguntei, né? Se você acha que o uso das redes sociais impacta na sua autoimagem, na forma que você se vê, eu acho que o número foi 90% das pessoas responderam que sim. Duas mulheres responderam que não e um homem. Eu falei, bom, aí o homem a gente entende. Porque, de fato, quando a gente pensa no uso das redes sociais, ela é ainda mais cruel com mulheres. Eu acho que a Érica, você falou do estudo do Royal Society. Pode falar. Nesse estudo do Royal Society, que foi feito com 1.500 adolescentes de 14, né, de jovens de 14 a 25 anos, e aí eles mostram que subiu em 25 anos 70% na ansiedade e depressão. Então, quer dizer, um número muito alto, 70%, e que a maioria das meninas se comparam e relatam problemas com autoestima nas redes sociais, mais as mulheres. Por que, Lorraine? Bom, primeiro que, vamos voltar um pouquinho nos dados anteriores, que no Brasil, o Brasil é o segundo maior usuário do Instagram, né? Ou seja, o Brasil tem o segundo maior número de usuários no Instagram. Se a gente pensar, qual que é a base do Instagram? Imagem, né? Você constrói tudo no Instagram através da imagem. YouTube também é um pouco disso, mas é menos, né? Facebook também, mas é menos, tem bastante texto ainda. A Fernanda pode dizer bem melhor sobre isso do que eu. Mas primeiro, eu quero chamar atenção para isso, porque é muita imagem. E aí, até a Fernanda estava falando dos retoques, essas coisas. E que as fotos que são colocadas... Eu fico lembrando quando eu tinha 15 anos, gente, e que eu ia postar uma foto na internet no Fotolog. Fotolog. Gente que é das antigas sabe. No Fotolog. Eu usava Photoshop. Mas mesmo assim, eu aprendi a usar o Photoshop muito na raça, porque era difícil, não era uma coisa super simples. Hoje eu sei que tá bem mais simples, mas na época não existia nem a versão em português, enfim. Mas eu, lá com os meus 15 anos, fui aprender a mexer em Photoshop para quê?
para retocar as minhas próprias fotos. Para que a gente podia aprender. Enfim, um dia eu usei essa habilidade para outras coisas, mas foi inicialmente sobre isso. E o que me espanta, que eu tenho dito isso muito nas redes, porque se antes era tão difícil, agora você aperta um botão, você bota um filtro na sua cara que já corrige, né, seus poros, suas olheiras, etc. Bota cílios, né? Gente, colar cílios dá tanto trabalho, mas fácil botar um filtro, né? Que deixa os cílios bonitinhos. Então é muito fácil essa alteração da imagem. E aí o que acontece? Ou seja, se a gente pensar que... Vai, eu chutar alto, Fernanda, me corrija. Quanto 90%, 95% das imagens que a gente vê de fotos são alteradas? Sim. Uma pesquisa que eu li dizia que era de torno de 95% a 98%. É muito raro você ver hoje uma foto que ela não tem, nem se for um retoquezinho de cor, sabe? Um pequeno, nem que ela não vai mexer nela esteticamente, mas tem um filtro ali para mudar um tom, alguma coisa assim. A Laura outro dia me mostrou, filha, não vou compartilhar nada, mas ela me mostrou, me falou, né, de uma amiga, quer dizer, a Laura tem 14 anos, uma menina de 14 anos, que ela foi postar, mas ela fez um retoque, não sei se foi no Facetune, né? Ela foi colocar peito e bunda. Só que aí apareceu porque ela estava atrás de um muro, então o muro ficou distorcido. Que é muito comum, né? E aí assim, na verdade, a menina é de 14 anos. 14 então anos. é muito complicado. Eu vou assim dar um depoimento pessoal, porque uma das pessoas que falou que não altera na rede social fui eu, uma das mulheres de Lorena. E por que eu fiz isso com toda... Não, porque olha o que aconteceu. No domingo, o meu marido e meu filho vão jogar bola no Vai Quem Quer lá do clube. E eles vão, a gente vai às 7h30, a gente vai de bicicleta. Enquanto eles ficam lá, como não tem ninguém no clube, eu fico, né, ali lendo um livro, né, no meu momento, tomando um sol. E eu fui com um biquíni, que ele é mais tipo uma cuequinha, assim, maiorzinho, porque o conforto pra mim vem acima da estética, no meu, de valores, e não tava combinando com a parte de cima, mas é um biquíni super confortável. Como o clube não ficava ninguém, eu fui assim, bem gostosinho. Então eu tava lá, lendo, aí eu entrei na piscina, fiquei lá, gostoso, daqui a pouco o clube fez assim, ó, encheu de gente. E eu no meio da piscina. E aí, eu assim, ó, não, mas eu nem ligo, porque eu tenho uma super boa autoestima, mas daqui a pouco assim, ó. Mas ao mesmo tempo eu pensava, não, acho que eu não vou sair dessa piscina, porque eu tinha ido pra Carrancas, caí de bicicleta, tava roxa aqui, ó, do lado esquerdo. Então não ia ter Photoshop, não ia ter nada, e eu no meio da piscina. Mas parece jogo de videogame, né? Que a próxima fase é sempre mais difícil. Isso eu tô nessa minha aqui, ó. Mas o que tem? Não tem nada a ver. Eu tô acima do peso, porque nessa pandemia, né? Tô bem acima do peso, tava lá. Com o meu biquíni descombinando, acima do peso. E aí pensava assim, ó, roxa. Eu pensava assim, ó. Aí o Felipe aparece atrás da grade e faz assim pra mim, amor, vamos tomar uma cervejinha ali no quiosque com o Ademir, que é um outro senhor que eu adoro. Aí eu fiz assim, eu vou. Érica, mira o quiosque, levanta e vai. Tá bom, não vou olhar pra ninguém. Tudo isso passando na minha cabeça. Aí eu peguei e falei, acho que eu vou lá pegar a canga e vou... Não vou. Por que eu vou pegar a canga ao mesmo tempo? Érica, mas e se as pessoas falam, você acha que eu vou contratar a consultoria daquela moça de negócio? Ela não cuida nem dela. Misericórdia. Não, passou tudo isso na minha cabeça. E enquanto passava, eu falei, não, eu vou fazer que nem pra levantar. Levanta e vai. Levantei, subi, mirei e fui lá, tomei a cervejinha, voltei e foi muito libertador. Por isso que a hora que apareceu a pesquisa, eu ali. E olha que eu sou uma pessoa que eu trabalho com isso, eu trabalho com mulheres também, mas passou tudo isso na minha cabeça, imagina. Isso porque, né, disse, a consciência crítica. Né? Mas acho que isso que você falou, Fernanda, é absurdo. Gente, para pensar que, ou seja, 90% até 98% não é real. Mas não é mesmo. E assim, só pegando um gancho no que a Érica falou, que eu acho interessante, a gente fica tão preocupado, né, com o que os outros vão pensar, só que na real, ninguém se importa. Sabe? Tipo assim, é tanta informação que, mesmo se você tá um pouquinho acima do peso, a pessoa vai falar, legal. Mas aí vai vir outra, e vai vir outra, e vai vir outra. Então, assim, é muito rápido a era da informação. Não tem tempo para as pessoas ficarem reparando se a gente está acima do peso ou não. Se tem uma perna. Se tem um roxo, se tem uma espinha, se você não fez sobrancelha. Só que a gente se cobra muito. Então, assim, é também uma cobrança muito interna. Do meu conteúdo. Se o conteúdo não tá bom, não tem problema, querida. A pessoa nem vai ler. Ela vai dar um like e vai vir o próximo. Então, a gente se preocupa muito com
isso, né? Com esses pequenos detalhes. E aí você tira 70 fotos para postar uma e acaba que você se frustra porque nenhuma ficou boa, então você tem que retocar. Aí aquela foto que era para ser espontânea e sair naquele momento, você acaba publicando ela depois, porque, né, precisa usar todos esses aplicativos. Então, assim, é muito complicado essa questão da estética nas redes sociais. Eu quero aproveitar, teve uma pergunta que chegou na minha caixinha de perguntas que eu abri domingo, para vocês me falarem, né, me ajudarem com isso. Minha filha compara a vida ao que vê no TikTok. É uma adolescente. E aí que tá, né? É uma adolescente que compara, os adultos comparam. Estratégia. Manda ela gravar um vídeo, ver o trabalho que dá fazer um vídeo, pra saber como que aquilo é irreal, né? Quanto que tem retoque, não sei se a Fernanda, enfim, tem outra ideia. Mas sabe uma coisa que eu falo, gente? Também aparecia algo assim na caixinha de perguntas lá das minhas redes, dizendo assim, nossa, quanto a imagem das blogueiras impacta na forma que eu me vejo. Aí eu só falo o seguinte: pare de segui-las, meu bem. A sua vida não vai, né, não vai piorar. Para de seguir todo mundo que faz você se sentir mal com o seu corpo. Lorraine, vou deixar de seguir 90% das minhas redes. Não tem problema. Faça isso. Na verdade, não só enfim, mulheres, etc., mas até conteúdos, assim. Gente, porque que nem a Fernanda, até a gente tem alguns perfis que a gente tem que ficar meio de olho, etc., porque nós trabalhamos com isso, etc., e a gente tem que se haver também com algumas coisas que a gente não gosta, tal. Bom, eu faço esse exercício às vezes. Mas, gente, vocês não precisam ficar seguindo essas blogueiras, né? Eu mesma não sigo, gente, eu não sigo uma blogueira, nada. Eu também não. Eu já segui muito e hoje eu não sigo mais nenhuma. Porque é um mundo, primeiro, é um mundo totalmente real. Nunca que a gente vai conseguir chegar no nível delas. Que eu falo assim, da perfeição que elas pregam, mas é o trabalho delas, entendeu? Se a blogueira é fitness, o que ela tem que ter? O corpo perfeito. Então ela vai mostrar a vida dela saudável. Só que ela tem recebidos toda hora de comida fit. Ela tem uma cozinheira que cozinha tudo que ela quer, a hora que ela quer. Ela vai na melhor academia, porque a academia patrocina ela. Ela tem o melhor profissional. Aí você vai querer se comparar com uma pessoa assim? Aí você olha a sua vida real, né? Você tem que fazer tudo. Cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar do cachorro, trabalhar. Você não tem tempo nem de ir na academia. E acho que esse que é um fator que eu tava falando, a gente falou da postagem de conteúdo, né? O quanto que tem coisa por trás, né? E a mesma coisa que as pessoas que trabalham com a imagem. Se a pessoa trabalha com a imagem, ela tem uma equipe por trás dela que vai justamente trabalhar a imagem dela. Então, gente, são horas na academia, 2 horas para mais todo santo dia. Falo, gente, né? Quem, né, na maioria da nossa população tem tempo para isso, né, dessa forma. Então, realmente é muito real. Só que aí a pergunta que eu faço tô falando aqui para vocês pararem de seguir essas pessoas. E alguém vai me dizer, mas eu não queria parar de seguir. E agora você vai se perguntar, por que você não quer parar de seguir essas pessoas? Né? O que você precisa olhar no outro, né? Que tipo de, enfim, né? De ação é essa, né? De pensamento é esse, que é essa obsessão com o outro, de uma vida que você não tem. Nós temos esse processo também, né? É quase como se a gente pudesse viver um mínimo daquilo, que nem eu disse, na questão do recompensa, lembra? Eu falei, né, da recompensa. Quando a gente vê essas imagens, elas são prazerosas. De certa forma, nosso cérebro vai lá entender, nossa, que mulher bonita, que gostoso ficar vendo essa mulher bonita. Com essa na praia, com essas coisas lindas, etc. Só que isso é muito rápido, né? E o que vem depois é o problema. Então, acho que é esse julgamento, né? No momento que você tá ali olhando, por que eu tô olhando essa imagem? Por que eu sigo essa pessoa? Né? Por quê? Verdade, gente. Pesquisa aí, gente. Quem quiser responder, por que você segue blogueiras famosas?
Não sei. Se for pra inspirar, né, ótimo. Por exemplo, aquela menina me inspira a força de vontade. Ela acorda todo dia 5 horas da manhã. Queria eu acordar 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu tô maravilhosa, dormindo. Então, assim, se a pessoa tem os conceitos, né, dos 4, que na hora de produzir conteúdo, eu falei até pra Lorraine, como que eu sei se o que eu tô produzindo na internet é um conteúdo legal? Quando você inspira alguém por meio, né, do seu conteúdo, quando você ensina, quando você educa e quando você entretém. Então, eu acho que é esse tipo de pergunta também que você tem que fazer quando você olha os perfis. Esse perfil, ele me faz bem? Ele me motiva? Não. Ele me educa? Ele me ensina? Ele me entretém? Então, por que eu tô seguindo essa pessoa? Não faz muito sentido. E começar a analisar mesmo isso de uma forma mais ampla, sabe? E não só se deixar levar pelo feed infinito e ficar como um robô pensando, porque é isso que eles querem da gente. Eles querem que nós, né, sejamos ali os robozinhos que ficam ali interagindo. Gostou, não gostou. Por que o Facebook colocou aquele negócio de localização? Tal pessoa está a tantos de distância de você. Justamente porque ele quer que você fique recebendo uma notificação. A pessoa tá aqui perto. Vou mandar mensagem pra ele. Tipo, você é o crush, né? Vou mandar mensagem pra ele, porque ele voltou pra cidade, por exemplo. Então, as redes sociais é isso. Eles querem o tempo todo deixar a gente mais dentro. Só que se a gente não usa o nosso cérebro, né? Que somos privilegiados, temos isso, a gente vai se deixar levar e vai ficar todo mundo um zumbi. Sim. E quanto mais você fica, mais você consome. Sim. Então, assim, não tem problema usar a internet, mas desde que você use de forma consciente, sabe? Eu quero seguir Pugliese, sem problema nenhum. Fica lá 7 horas olhando o perfil dela, mas faça isso de uma forma consciente, sabe? Ai, gente, não segue a Pugliese, não serve pra nada. Desculpa, gente, opinião sincera nesse momento. Ela só fala abobrinha, comete uns erros, assim, que eu falo, Senhor, misericórdia, por quê? Enfim, sendo bem sincero, desculpa, gente. Opinião. Não, eu também não gosto da Pugli, mas assim, dei um exemplo, né, porque ela que veio na minha cabeça, mas é isso, é pensar nesse perfil. Ele me dá alguma coisa legal, me ajuda, ótimo. Pugliese faz mal pra saúde mental. Gente, eu não aguento. Falando em saúde mental, eu quero colocar um vídeo da psicóloga Letícia, que atende lá no Colabora. Ela vai compartilhar um pouquinho da experiência dela. Lá nós temos, então, salas, né, para atendimento que você pode usar, então, pelo uso, né, segundo a sua necessidade. São horários alternativos e a Letícia faz um trabalho lindo também com adolescentes, com jovens. Foi sua aluna, né, Lorraine? A Letícia? Desculpa, gente. Desculpa, esquece o nome das alunas. Quem sabe faz ao vivo. Bom, vamos ouvir aí o vídeo e o áudio da Letícia Pagotti. Letícia, um beijo. Olá, meu nome é Letícia, eu sou psicóloga clínica, atuo de forma online. Eu sou psicóloga clínica, atuo de forma online e também no Espaço Colabora. Eu estou no Espaço Colabora desde quando ele nasceu e fui presenteada com muitas pessoas especiais, com vários projetos e também com muita parceria lá dentro. Nós desenvolvemos projetos como workshop de jovens talentos, como também rodas de conversa, em que várias outras psicólogas também participam, várias outras pessoas, além de outros profissionais que atuam lá dentro. Bom, além disso, eu atuo com a psicoterapia, em que eu utilizo uma das salas colaborativas que o Espaço Colabora oferece. Se você quiser saber mais sobre mim ou sobre o Espaço Colabora, é só entrar em contato com eles, ou se não, comigo pelo meu Instagram, ou pelo número 99730-8435. Olá, meu nome é Letícia, eu sou psicóloga clínica, atuo de forma online e também no Espaço Colabora. Desculpa! Eu tô no Espaço Colabora. Hoje estamos aqui com a nossa saúde mental bem comprometida, viu? Bem comprometida, porque acende a luzinha ali. É um programa sincerão. Então vamos aqui pro intervalo e
chamem aí todo mundo para ouvir sobre redes sociais e saúde mental. Nós que estamos com a nossa aqui bem abalada, viu, gente? Já fizemos ao vivo, acabou, eu estava achando que já estava no intervalo, desculpa. Voltamos já depois do rápido intervalo. Você está ouvindo? Pode falar que eu não ligo. Santo de Casa. Agora, amigo, eu tô em outra. Chegou em Araras um novo espaço da beleza, Garden Beauty Lounge. Um ambiente agradável com profissionais qualificadas que oferecem para você os melhores serviços de cabelo, unha, estética e depilação. A equipe Garden se preocupa com a sua saúde e por isso oferece um atendimento personalizado respeitando todas as normas de segurança. Venha nos conhecer na Rua Joaquim Nunes Rolo 94, no centro de Araras, com fácil acesso e estacionamento. Siga-nos no Instagram, @GardenBLounge e confira nossas novidades e promoções. A pizza artesanal de Araras tem nome: Pizza do Ricardo. Saborosa, com massa fina de um refinado sabor e ingredientes frescos das melhores marcas. O ambiente é climatizado, possui telão e faz sucesso no delivery. A Pizza do Ricardo fica na Rua Albino Cardoso, número 89, no centro de Araras, e abre de quarta a domingo a partir das 18 horas. Para reservas ou pedidos, o WhatsApp é 99797-3137 ou 3541-2608. Fique por dentro das promoções que rolam nas redes sociais. Pizza em Araras é a do Ricardo. Final de ano top é na Top Joalheiros Joias e Relógios. Corrente de ouro com pingente coração vazado 10 vezes de R$55. Anéis em ouro 18 quilates a partir de 10 vezes de R$35. Mais de 500 modelos de alianças 18 quilates. E concorra a R$1.000 em dinheiro, um anel de ouro 18 quilates, um relógio X Games, um relógio kit da Champion. E parcelamos em até 10 vezes dos cartões. Top Joalheiros, Rua Tiradentes 279, Rua José Bonifácio 700 e agora também na Praça Barão de Araras 289, Centro Araras. Cristal Motel é a melhor opção para os momentos especiais, com 6 categorias de modernas suítes e garagem privativa. Cardápio variado, atendimento diferenciado e prazer até na hora de pagar. Aproveite promoção na suíte tropical de 64 por apenas R$49 para período de 3 horas de domingo a quinta-feira. E no período de 12 horas tem novidade. Você escolhe a cortesia conforme o horário de sua entrada. Café da manhã, almoço executivo, chá da tarde ou drinks. Cristal Motel, Rodovia Anhanguera, quilômetro 164. Acesse o site cristalmotelararas.com.br e conheça mais. Telefone 3547-9754 Araras. Cristal Motel é a melhor opção para momentos especiais. Mr. Capinha. O Mr. Capinha é uma loja especializada em capas e acessórios para celulares. Lá você encontra tudo para os modelos da Apple, Samsung, Motorola, Nokia, Sony, LG e Asus. E agora tem novidade: produtos da Xiaomi, relógios, fones, capinhas e películas. Mr. Capinha, Rua Barão de Arari 715, no centro de Araras. Mais informações pelo WhatsApp 971270021. O melhor almoço de boteco está no Nadito. O cardápio executivo é fixo e temos também um prato e um risoto para cada dia da semana. E à noite, você já sabe, os melhores petiscos e lanches da cidade, drinks exclusivos e as cervejas estupidamente geladas. Venha nos visitar, Rua Nunes Machado 545, no centro de Araras. Nadito Botequim, para almoçar ou farrear, a sua melhor opção. Mais potência no seu rádio. Estamos de volta com Santo de Casa. Agora, amigo, eu tô em outra. Boa noite, ouvintes da Rádio Fraternidade, aqui com o programa Olá, Santo meu de nome é Casa, nessa que é a melhor e mais ouvida, toda segunda-feira, das 7 às 9. Cada segunda abordamos um tema. Na primeira segunda-feira, saúde física. Na segunda segunda-feira do mês, saúde mental. E hoje estamos aqui com a Lorane, com a Fernanda Dias, falando de saúde mental e redes sociais. Esse tema aí, várias pessoas comentando. Lembrando que estamos ao vivo também no facebook.com da Rádio Fraternidade FM, no YouTube. Você pode assistir então da sua casa, na TV,
o nosso programa. E pode comentar também, mandar dúvidas, manda feedback no WhatsApp da rádio. Recebemos um aqui, ele que é 19-99997-0979, da Maria Lúcia Casarim Pacanhela. Ela que quer ganhar faxina. Hoje não temos o sorteio de faxina, viu, Maria Lúcia? Mas na semana que vem teremos sim. E ela gostaria, vocês são 10, conheço a Lorane desde que ela era menina, éramos vizinhas. Olha aí, Lorane, olha aí. Então, temos a Gra que está participando com a gente também, que esteve aqui na rádio. Ela tem um canal musical. E esse é um exemplo do que você pode usar, então, o YouTube, de repente, para as crianças que estão pedindo aí várias estratégias, né? Que não sabem o que fazer com as crianças, que o filho também passa muito tempo, que sabe que é errado, mas que o filho, a Nath aqui colocou, mas ela acaba cedendo e deixando com que ele coma na frente do celular ou da TV, enfim. E a Gra tem uma proposta super diferente, então ela faz, o Edinho vai colocar aqui a música Dança do Contrário, que você assiste, mas você também participa e trabalha a coordenação motora. Então, vamos ouvir a Dança do Contrário. Eu bato uma palma, eu faço um tubarão. Agora ao contrário, uma palma e o tubarão. Eu jogo as mãos pra cima, eu faço um gavião. Agora ao contrário, as mãos pra cima e o gavião. Eu mexo meu pescoço, eu dou um abração. Agora ao contrário, meu pescoço e o abração. Eu encho a bochecha, eu abro o bocão. Agora ao contrário, a bochecha e o bocão. Eu vou de bicicleta, dirijo um caminhão. Agora ao contrário, a bicicleta e o caminhão. Eu chupo o picolé, eu desço até o chão. Agora ao contrário, picolé e até o chão. Eu toco bateria, eu toco violão. Agora ao contrário, a bateria e o violão. Dança do Contrário, sigam aí o canal musical da Gra no YouTube, ajudem a Gra a chegar a 2.000 inscritos. Santo de casa faz milagre, sim, ela vem fazendo um trabalho lindo, ela que eu prendeu, então ela que fez tudo aí, já deu uma aula pra gente de YouTube quando ela esteve aqui. A Maria Cândido Buteon Gaino, não sei se você conhece, Lorane, conhece? Rádio, meio de comunicação tão antigo. Era dependência da minha geração. E ela quer a bandeja de empadas. Diz que a bandeja de empadas vai bem. Pessoal, uma pessoa quer o livro. Pode isso, produção? Não pode, gente. Vocês querem ficar bem alimentado? Vocês querem bolo, vocês querem escova, vocês querem... Empada. Empada é a mais concorrida, né? Viu, a empada é mais concorrido. Não quer, né? Bonitos, né? Bonitas, né? E temos aí 2 livros. Então, o Além dos Limites, né? Com o Adão e o André, um livro lindo. Tenho certeza que é um livro super inspirador. E o livro da Hope Editora. Vocês aí que estão fugindo dos livros, gente, vocês podem ir lá conhecer a Jéssica, ela que tem uma editora lá dentro do Colabora, e vocês escolhem o livro, ainda faz uma consultoria com você para te ajudar. O sorteio de hoje, então, uma porção de bolo de ninho com morango do Deguste Café, aí super concorrido para ser degustado lá. Uma festa escova ou trança boxeadora vai te deixar mais linda, e os livros vão te deixar mais inteligente, com pensamento crítico. Uma massagem da Quick Message com o Júnior, da Centramento Terapias. O Rolon com a Fernanda, ela que você... Fernanda Dias também, sua xará. Ah, é Fernanda Dias? Fernanda Dias. Fer, um beijo. Ela que é aromaterapeuta, trabalha aí com óleos essenciais, e ela vai fazer uma consulta com você para desenvolver um óleo especial para você. E a bandeja de empadas, que está aí super concorrida, para retirar no local de terça a sábado, a partir das 6 horas da tarde. Aqui a Alexandra Filmuera, que não esqueça de parabenizar essas professoras e psicólogas que estão fazendo um trabalho excelente nessa pandemia, é verdade.
Elas que tiveram aí que se redesenhar, que se reinventar. A Gabriela, né, Santa Chiara contou um pouco pra gente, o pessoal da equipe do Criança Saúde também. Então, parabéns para todas as professoras, vocês têm... Eu tiro o chapéu para vocês. Paulo Maito, aqui presente, o programa Santo de Casa da Fraternidade sempre traz reflexões e ensinamentos que elevam o nível de conhecimentos. Ele que é pediatra. Muito bom, deveria ser ouvido e seguido por mais pessoas. Então, compartilhem aí. Aí, Antônio Carlos, abraços do Mato Grosso. Um beijo, Antônio. Ele que é meu primo, eu falo que a família inteira tá aí, direto do Mato Grosso. Mas tem outro de Mato Grosso aí, que não era da família, tá? Chegou aí, um beijo, Antônio. Ele que é um primo muito querido. E chegando já quase ao fim do programa, Lorraine, como é que... Acho que nós vamos ter que falar disso mais um pouco, hein? Com certeza. Até queria trocar aqui umas ideias com a Fernanda, embora a gente já foi falando várias estratégias ao longo do programa de hoje, para usar de alguma forma, né, minimamente, né, as redes sociais com mais consciência, ou de alguma forma de se preservar também essa saúde mental. Uma delas que a gente acabou não falando ainda é: tirem as notificações dos seus celulares. Lorraine, por que tirem tudo? Tudo, até o WhatsApp. Se você conseguir tirar o WhatsApp, seria ótimo. Mas principalmente Instagram, Facebook, qualquer tipo de notificação que, enfim, não tem alguma função de trabalho. Isso é muito importante. Até fomos lembrados aqui no intervalo que o WhatsApp também é uma rede social e, aliás, também tem feito os seus estragos por aí com as fake news. Um dia a gente pode conversar sobre fake news e, por exemplo, por que as fake news elas se propagam muito mais rápido do que, inclusive, matérias e materiais que falam coisas concretas. Enfim, as fake news rodam, né? E elas rodam principalmente por conta do sensacionalismo. Então, de novo, né, isso também é uma estratégia de saúde mental, porque a gente vê essas coisas de fake news e, no geral, são notícias ou comentários, né, sempre sensacionalistas, né, e aí isso pode nos causar desespero, nos causar ansiedade. Então, cuidado com qualquer corrente que vocês recebam no WhatsApp, gente, qualquer corrente, né? Então, isso é muito importante. Então, tirar as notificações, a gente já falou, limitar tempo de uso, pensar quem e o que você segue, e se tudo isso não te ajudar também, você ainda ficar ansioso, você começar a identificar, né, que de fato você tem sentido algumas coisas de forma mais intensa, que está num ponto de sofrimento, procure ajuda profissional. Fernanda, o que você acha disso? Eu acho ótimo, e eu só quero fazer uma observação. Gente, a internet, assim, é um poder maravilhoso, sabe? Hoje, com um celular, a gente consegue ganhar dinheiro, a gente consegue ajudar pessoas do mundo todo. Você consegue conversar com pessoas do Japão. Quando isso era possível, sabe? Então, assim, usem a internet pro lado bom, sabe? Para você crescer, para você aprender, para você montar um negócio online, ajudar outras pessoas e não ficar ali perdendo tempo com coisas tão pequenas, sabe? Porque a internet veio para ficar. A tendência ela é cada vez ficar mais presente, né, na nossa vida. É um caminho sem volta, real oficial. E a pandemia, ela só antecipou o que estava para acontecer daqui 5 anos. Então, como, né, voltando ao que a Lorraine disse logo no começo do programa, a internet, ela expande numa velocidade absurda. E com a pandemia, nós já estamos 5 anos adiantados. Então, assim, é olhar pra internet hoje em dia e tentar tirar o máximo de proveito, sabe? Tipo, hoje eu tenho amigos online que a gente tem uma amizade tão real que às vezes acontece alguma coisa comigo, a primeira pessoa que eu vou ligar é pra uma menina que eu conheci na internet. Uhum. Eu estudo online, eu vou em evento online, eu tenho um negócio online. Então, a gente vê também as possibilidades, sabe? Que ela pode apresentar. Hoje, por exemplo, a gente tá aqui, mas a galera tá assistindo de casa, a galera tá interagindo. Então, assim, a internet é muito boa e é só a gente prestar atenção e usar isso, essa ferramenta super poderosa ao nosso favor. Uhum. Vou puxar um ganchinho, né? Eu que trabalho aí com economia colaborativa, nós podemos usar a internet
de uma forma para compartilhar, conectar pessoas e compartilhar, porque tem muita coisa boa acontecendo. Então, falar, né, do consumo colaborativo é você não precisar comprar muita coisa. Uma furadeira, por exemplo, você pode compartilhar. A ideia do Colabora é realmente compartilhar os espaços. Vou pedir até para o Felipe colocar o da economia colaborativa aí. Realmente, você não precisa mais ter coisas. Carro, casa, você pode compartilhar. Então, o que acontece aí com a Airbnb, o BlaBlaCar, que outro dia minha sobrinha para São Paulo, não tinha ônibus mais, né? Reduziram os horários do ônibus. Eu falei, vai de BlaBlaCar. Aí uma outra pessoa também compartilhou, não, pode pegar que é tranquilo, porque eu sempre vivi isso, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupada, mandei uma mensagem, tá tudo bem? Como é que tá? Que é isso, você vai melhorar as questões de responsabilidade ambiental, você gasta menos, o uso aí da bicicleta, né? Então, a gente pode utilizar isso de uma forma para potencializar, e você tem um ganho exponencial, né? Algo que antes, né, a gente vê aí pessoal compartilhando coisas e tendo sucesso e montando negócios, usando a rede colaborativa, a rede compartilhada. Temos açúcar, né, que entre os vizinhos você empresta coisas, você consegue compartilhar usando a tecnologia. Então ela não é só ruim, mas que a gente possa usar de uma forma mais racional. Hoje tem o Couchsurfing, né, tá aparecendo aí uma rede social que você pode ir para qualquer lugar do mundo e ficar, né, hospedado. Eu fazia muito Couchsurfing. Então, e assim, ele tem 99% de aprovação. Porque o que move a economia colaborativa? Confiar. Então, o que acontece? Em 1 minuto você tem a avaliação da pessoa, né, Fer? Porque você é avaliado para ver se a pessoa aceita com que você vai ficar na casa dela. E se você fizer alguma coisa errada, rapidinho você está na rede. Exato. E uma coisa muito legal do Couchsurfing é que uma das minhas melhores experiências foi por meio dessa plataforma, porque você conhece pessoas assim, nada a ver. Na época eu tinha ido para São Francisco e o menino que me hospedou, ele estava trabalhando no Uber. O Uber nem estava começando e o Uber Eats ainda também, é como se fosse o iFood, estava começando, a gente ganhava comida todo dia. Ele levava a gente para fazer uns passeios super legais. Então você abre essa porta, sabe? Sim. De conhecer pessoas, se conectar, viver experiências que você jamais poderia viver se não fosse por meio da internet. E tem o Worldpackers, né? Que você pode trocar trabalho por estadia e alimentação. E é algo que eu sempre vivi, mas na minha época ainda era albergues da juventude. Então, antes de ser hostel, uma das minhas melhores amigas, que é a Rosângela, um beijo, não sei se ela está aí assistindo, mas eu conheci num albergue da juventude em Porto Seguro. E nós viramos, assim, super amigas. Então, sempre que eu tinha que viajar, eu prefiro, as crianças já me acompanharam em hostel, eu prefiro ficar, porque o pessoal que viaja dessa forma e compartilha, eu nunca tive problema com roubo em hostel, já tem uma outra mentalidade, que é o de compartilhar. Então a gente tem aplicativo hoje que você conecta pessoas que trocam vestidos de festa, porque você vai comprar e usar uma vez. Então você pode sim usar a rede social para isso. Eu vou trazer um pouco mais desse conceito da economia colaborativa, que realmente a pandemia também acelerou, porque as pessoas estão entendendo que não dá mais para ir sozinho, tem que ser junto. Não precisa ficar com medo de compartilhar o que você sabe, porque cada um vai fazer da sua forma e 1 mais 1 soma e não divide. Então, a intenção, né, de trabalhar com isso, inclusive a gente tem um pacote agora no Colabora, lá nós temos as salas que você pode locar, que é um pacote flex, que você usa 1 hora por semana, você pode usar ou o auditório, ou a sala individual de atendimento, ou a sala de reunião, ela te dá uma flexibilidade maior, você tem um endereço fiscal lá, e você pode usar a rede colaborativa, que a gente participa das reuniões. Isso é muito interessante, essa troca, né, o network. Tem o coworking também? Tem o coworking. E você pode participar, você pode usar 4 horas por mês, né? Então, 1 hora por semana, e essa hora é flexível. Então, você vai atender um cliente, por exemplo, você vende só no e-commerce, mas às vezes a pessoa quer conhecer o seu produto. Você pode ir lá usar a sala de atendimento que tem a mesa, ou você pode usar a sala de atendimento que não tem mesa, você pode usar a sala lá em cima, que tem a sala de reunião até 10 pessoas, e o auditório, e tem também o estúdio, se você quiser gravar, usar, e já tem todos os materiais. Então, você fica mais flexível, com horários flexíveis, e usa, e você participa das reuniões mensais agora online, que inclusive a Lorane participa, e você faz trocas, né, de clientes. E isso acontece o quê? Então, não tem mais
Lá são 16 empresas, mas não são 16 empresas, porque um tem 4 mil seguidores. Então você compartilha e usa a rede colaborativa usando a internet, que também ajudou muito nessa pandemia para poder conseguir conectar as pessoas. Tem aqui uma chamada que é do Antônio Carlos. O Antônio Carlos, eu achei que fosse o Antônio, meu primo, porque é o Antônio Carlos de Sorocaba, que estudou comigo, dentista. Quem mandou você mudar para Mato Grosso, Toninho? Aí acontece isso aqui. Ele colocou aqui, sou o primo agora, é o Toninho. Então, Antônio, um beijo para você. Ele aí que, né, se formou comigo na faculdade, morou no Mato Grosso, virou fazendeiro, né, Toninho? Um beijo para você. Já foi um beijo pro Antônio também, de Lambuja. Alexandra, já está acabando. Espero conseguir participar mais vezes. Beijo, meninas, e muito sucesso sempre. Santo de casa faz milagre, sim. Vocês arrasam. Ela aí que vem fazendo um milagre aí com as diaristas, é santo de casa, né? Montou o negócio, vai fazer 5 anos, né? Fez 5 anos esse ano. Júlia Canassa, minha filha tem uma rotina onde tem horário para tudo, de acordo com o dia da semana, com a época do ano. Sem rotina, sem diálogo, também a criança crescendo sem saber os limites e os perigos de ficar muito na internet. Renato Oliveira, semana que vem tem mais, eu fico ligadinha aqui toda segunda-feira. Gil Lotério também. Deise Vicente, um abraço, super indico para todo mundo o programa. Letícia Marquelli, meio o programa de hoje. Antônio Carlos, comentando aqui, Soro, já consegui rever isso, hein? O limite do bem e mal é muito sutil, por isso a prudência na internet deve ser indicada quando usar e quanto usar. Ser racional. É isso aí. A internet nessa pandemia trouxe uma forma de trabalhar, inclusive na espiritualidade, como missa, grupo de oração, culto. E é verdade, né? Foi uma... Eu acho... Eu sou apaixonada, sou suspeita para falar. Sou do digital desde 2012 e eu era do impresso, da TV. Só não trabalhei em rádio. Primeira vez que eu venho numa rádio. Tirando na faculdade, né? Mas não conta. E nunca trabalhei em rádio. E quando eu migrei pro digital, eu falei, me encontrei. E eu sou muito apaixonada. E claro, já também colhi os malefícios do digital, mas depois que eu encontrei, assim, o meu equilíbrio, fez toda a diferença. Hoje eu voltei, continuo produzindo conteúdo. E foi importante, né? Pra mim, pro meu aprendizado. Porque é muito fácil a gente falar, né? Eu uso as redes sociais, queria um negócio digital. A pressão vai vir. Mas quando você tá ali no dia a dia, no campo de batalha, você consegue falar com muito mais propriedade. E hoje o meu posicionamento é outro. Eu sou muito mais a favor do que eu falei antes. Seja consistente, sem pausa, mas no seu tempo. Porque isso daqui que a gente está construindo hoje é uma sementinha. Se você faz todo dia 1%, daqui 7, 8 meses, você vai conseguir estar muito mais perto do seu objetivo. E assim, a internet está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, vamos fazer proveito disso, né? Expandir nossos conhecimentos, relacionamentos. Perfeito. E uma coisa importante nós estamos falando muito de estratégias individuais, que sim, valem a pena nós pensarmos, mas a gente vai ter que começar a discutir daqui para frente, inclusive de formas coletivas de cuidado à saúde mental na internet. Porque também a gente está lutando, gente, com uma coisa gigantesca, né? Olhe só como é complexo. Aliás, fica a dica, assistam o Dilema nas Redes, vou falar de novo disso. Tem um também que chama Privacidade Hackeada, também no Netflix, que vai na mesma linha, com algumas informações a mais, 2 documentários, né, sobre a construção das redes, como é que elas são usadas. Eu acho que temos que falar dessa consciência de como as redes funcionam, por que funcionam. Temos que cobrar também políticas públicas, gente, que pensem as redes sociais, que pensem a internet. Isso, que absurdo. Logo vai estar aí. Que nem disse a Fernanda, a gente teve um aceleramento, né, das próprias redes, da própria internet pela pandemia. Então, a gente está falando de uma coisa coletiva, de um fenômeno social. E toda vez que a gente discute um fenômeno social como as redes, nós também temos que pensar como sociedade, pensar coletivo.
Então, isso também serve para tirar um pouco o peso, porque a gente está dizendo aqui, pais, né? Cuidado com o tempo que os filhos ficam no celular. Mas também a gente é isso, é lutar contra uma coisa muito grande. Sozinho a gente não consegue. Exato. Então, acho que pensar coletivamente, discutir nas escolas, discutir, enfim, em qualquer espaço possíveis. Exatamente, Érica. O quanto é urgente que se invistam em pesquisas e não achem que para pesquisar sobre rede social é bobeira, é fundamental, é importante. Tem esse tom também. Por que eu vou pesquisar rede social? Meu caro. Ela já está acontecendo agora, a gente precisa entender a realidade do Brasil. Exato. Então, acho que essa discussão, aqui a gente fez uma discussão também muito individual, falando de estratégias individuais, mas logo mais a gente vai ter que fazer isso de forma global, de forma coletiva. Enfim, acho que é isso. Quero agradecer, antes do sorteio, a participação de vocês, sempre muito rica, né? Fernanda, deixar as considerações. Amei muito, fiquei muito feliz. Eu no começo estava um pouco nervosa, confesso, mas foi ótimo e eu espero que a gente tenha conseguido colaborar um pouco, né, na construção desse tema que é muito importante. E como a Lorene falou, é pensar no coletivo, que por enquanto a gente não consegue trazer um embasamento, né, do tipo como podemos lutar contra isso, mas com certeza daqui a alguns anos, acredito que para o próximo ano, a gente vai começar a ver um avanço com relação às pesquisas nesse assunto. Ótimo. Lorene. Só agradecendo mais uma vez por estar aqui neste programa. Agradecer a Fernanda que topou o desafio. Esse nervosismo inicial sempre acontece. Agradecer a Érica mais uma vez pela confiança. Estamos aí, né? Agora é só no que vem que a gente retorna aqui com os nossos assuntos de saúde mental. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem mandar as perguntas, aí sigam as... Fala, Lorene, como que tá o seu perfil? Gente, as minhas redes. O jabá. Se alguém falar que parece profissional... Olha lá, é super cuidado, né? Nós temos aí a nossa agência de resultados, que a gente também ajuda os empreendedores. A Lorene é uma delas. Exato. Gente, @Lorraine, é Lorraine com R só. Então é Lorraine Gaino. G-A-I-N de navio O. Lorraine Gaino. Então vocês, tanto no Facebook, quanto no Instagram, no YouTube, etc. Estou aí nas redes. Vai lá. Fê, fala o seu também, ela quer saber tudo. O meu arroba é um pouquinho complicado, mas é I am Fernanda Dias. IAM Fernanda Dias. É que meu nome é muito comum e não tinha outra coisa. Eu falei, e agora? Como que eu vou colocar? Então ficou assim. Então, super obrigada. Obrigado aí, Edinho, Felipe. Nós vamos aí fazer o sorteio. A hora esperada aqui. Quem ganhou a empada super concorrida, lembrando que é para retirar lá no local. Vou deixar por último? Vou deixar por último. Bom, vamos lá. Suspense, que rufem os tambores. Quem ganhou o bolo foi a Letícia Markelli. Parabéns, Letícia. Lembrando que você vai lá no Deguste Café e vai degustar um café delicioso com o seu bolo, que é maravilhoso. A escova, quem ganhou, ou a trança, foi a Dé e Eric. Parabéns. Sigam lá o Estúdio Bela Nativa, entre em contato com a Adriana e agenda seu horário para fazer a escova ou a trança. O livro da Hope, quem ganhou foi a Júlia Canassa, essa que entrou aqui depois falando que gostaria do livro, leitura é tudo de bom. Quem ganhou a massagem? Cibele Rafaela, parabéns, Cibele. O Rolon foi a Mimi Santos, a Mimi que sempre que participa com a gente, um beijo, Mimi. O livro do Adão aqui, ó. Alexandra Firmo. Aí, Alexandra, chorou e ganhou. Parabéns, tomara que ela possa assistir mais vezes. E agora a empada. Vamos lá. Calma, empada. Que beleza, que beleza, que beleza. Foi a Vanusa Camargo. Parabéns, Vanusa. Então, gente, lembrando que para participar do sorteio, vocês têm que seguir e compartilhar as redes sociais, porque dessa forma que a gente consegue chegar em mais casas e melhorar a nossa audiência, não é? Então, o Edinho tá aqui cheio de graça.
Na semana que vem, então, nós vamos abordar o tema educação. É lógico que hoje, né, falamos um pouquinho sobre isso, não tem como fugir. E o programa fica gravado, então vocês podem compartilhar com quem vocês acham que esse assunto, para quem vocês acham que esse assunto pode ajudar. Porque realmente não é uma coisa que vai em 2 horas de programa, né, um assunto bem amplo, a gente precisaria de mais tempo para discutir, mas que a gente possa, né, ter trazido um pouco desse conceito e uma reflexão, né, para pararmos aí e avaliarmos, porque cada contexto é único, cada família é única, cada realidade é única. Então, aqui, né, temos visões diferentes, cada uma de nós aqui, e juntas vamos compartilhar um pouco do que a gente sabe, porque esse pouco vira muito. Então, se a gente consegue compartilhar isso com mais pessoas, isso chega para mais gente. Então, mais uma vez eu quero agradecer Lorraine, Fernanda, a Laura aí que fica responsável pelos sorteios, o Felipe, o Edinho, muito obrigada. E semana que vem temos mais Santo de Casa. Um abraço, uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Érica Massaro apresentou Que hoje eu passei batom vermelho. Santo de Casa. Te dou alegria como dom. Em cada canto eu vejo o lado bom. 20 anos, fraternidade. ZYD 807, 97,9 MHz. Rádio Fraternidade FM. Araras, São Paulo, Brasil.